Muito bem-vindo ao dia seguinte. Foi um fim de semana de sonho para Jorge Jesus. O Flamengo ganhou a Taça Libertadores e o Campeonato Brasileiro no espaço de 24 horas e o técnico foi hoje homenageado com o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro. Será um dos temas naturalmente em debate no programa de hoje. Sem esquecer o Benfica, que seguiu em frente na Taça de Portugal em Vizela com dificuldade e tem agora um importante teste na Liga dos Campeões na próxima quarta-feira frente ao Leipzig. A Norte, o Futebol Clube do Porto goleou o Vitória de Setúbal e também seguiu para os oitavos de final da Taça, com o Fábio Silva a marcar depois de ter renovado com os Dragões com uma cláusula recorde de 125 milhões de euros. Temos ainda José Mourinho no Tottenham e será que vai ser ele a chave da ida de Bruno Fernandes para a Inglaterra? São alguns dos temas que vão estar em discussão com o Paulo Baldaia, o Vasco Mendonça e o Rodrigo Roquete. Com a paragem do campeonato não há lances para a análise e por isso hoje não teremos a presença do Duarte Gomes, que de resto vai regressar na próxima semana. Começamos então com Jorge Jesus, que foi condecorado com o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro. A homenagem acontece depois de um fim de semana absolutamente histórico. O técnico português não escondeu a emoção. Podemos falar, o português agora é carioca. Parabéns, mister. Vencedor do Campeonato Brasileiro, da Taça Libertadores e agora cidadão honorário do Rio de Janeiro. Jorge Jesus foi homenageado porque, em 5 meses, conseguiu o que muitos achavam impossível. No vosso sangue e no meu sangue, que a minha avó era brasileira, corre muito do que é Portugal e Brasil. Em Portugal foi sempre educado pela minha formação como aluno que o Brasil era o país irmão. Hoje, ao ser homenageado pelo Estado do Rio, sinto um grande orgulho, um grande significado. Além da proximidade dos dois povos, Jorge Jesus recordou, emocionado, os que deste lado do oceano têm torcido por ele. O meu país está orgulhoso de mim, de certeza. E para Portugal, que eu sei que estão aqui as televisões portuguesas, muito obrigado. À cerimónia assistiram a família, mulher e filhos, o governador do Rio de Janeiro, senadores, adeptos e o presidente do Flamengo, que já começou a preparar o terreno para as negociações que aí vêm. Você agora, sendo carioca, a gente espera que você possa permanecer aqui conosco por muito tempo. Eu tenho certeza que isso não é só o meu desejo, mas é o desejo de toda a nação rubro-negra. A proposta de homenagem foi feita pelo vereador Filipe Michel, ex-jogador do Flamengo, que comandou a cerimónia e aproveitou para fazer um apelo a Jorge Jesus. Não deixa a gente não. Não deixa a gente não. Eu sei que as tentações, as propostas, os reconhecimentos por tudo que o senhor está fazendo virão de todos os cantos do mundo. Mas esse povo tão sofrido, que é o povo carioca, ele precisa muito ainda do senhor. O contrato do português só termina em junho do próximo ano, mas o vice-presidente do Flamengo já anunciou que vai haver negociações já em dezembro para definir o futuro do técnico no clube. Depois desta cerimónia, Jesus voltou a dizer que ainda não decidiu se continua a treinar o Flamengo ou se vai regressar ao futebol europeu. O técnico confessou que neste momento só pensa em vencer o Mundial de Clubes. É o homem do momento no Brasil e todos querem saber se Jesus, depois de terminar o contrato em maio do próximo ano, vai ou não continuar no Flamengo. Se for pelo coração, claro que eu tinha que ficar no Flamengo. Neste momento, toda a emoção e paixão me conquistaram. Mas para além disso, há outros fatores que são importantes. Eu nunca olhei para a minha carreira, pelo menos nesta minha decisão, quando vim para o Brasil, na componente económica. Eu liguei na componente desportiva, porque se fosse economicamente eu não tinha vindo para o Brasil. Neste momento não me passa mais nada pela cabeça, senão estar a trabalhar no Flamengo. Ainda há uma competição muito importante para o Flamengo, para o futebol brasileiro, que é o Campeonato do Mundo. Esse é o nosso foco. Depois as coisas naturalmente vão ser resolvidas pela força das circunstâncias. Acabou de ganhar 2 títulos, mas já só pensa no terceiro, o Mundial de Clubes, no próximo mês de dezembro. Temos todas as condições como equipa e como estrutura para chegarmos ao Qatar
e no dia 22 queremos estar nessa final. E depois da homenagem da cidade do Rio de Janeiro, Jorge Jesus enviou um recado para este lado do Atlântico. É verdade que estes troféus na minha carreira foram os mais importantes, mas eu também já ganhei muitas coisas importantes em Portugal e nunca fui homenageado como fui hoje aqui no Brasil. E portanto isso mexeu comigo. Nesta conferência de imprensa, após a homenagem, Jorge Jesus anunciou que vai lançar um livro e doar percentagem das vendas a uma instituição do Rio de Janeiro. Emoção, muita emoção de Jorge Jesus. Meus senhores, muito boa noite. Paulo Baldeia, começo por ti. É um fenómeno, Jesus. É um fenómeno de popularidade no Brasil, aqui, já o foi na Arábia Saudita também. Eu devo dizer que o fenómeno é tão grande que eu que não gosto de Jorge Jesus como treinador. Vibrei, gritei os 2 golos do Flamengo como se fossem do Futebol Clube do Porto. Vibrei com a vitória do Jorge Jesus, mas depois para estas coisas do tipo, em Portugal nunca fui homenageado como aqui. Ele, se tivesse ganho a Liga dos Campeões, eu, de certeza que o Marcelo Rebelo de Sousa o chamava para lhe dar uma comenda. A Câmara de Lisboa abria as portas para lhe dar a chave da cidade. Obviamente que o Rio de Janeiro, que se estava à espera há tanto tempo de uma taça dos Libertadores, que ela aconteceu agora, estão fascinados com Jorge Jesus. Eu devo dizer, é tão grande que eu gritei pelos golos do Flamengo como se fossem do Porto. Ficaste contagiado. Fiquei contagiado, e isto de ser português, a malta não quer, mas nesta altura conta, não é? E, portanto, não tenho dúvida nenhuma, ele conseguiu uma coisa que é única, não é? Chegaram a um país, a um clube como o Flamengo, que está a 8 pontos, em quarto lugar, a 8 pontos do primeiro. Ganhar o campeonato, tiveram azar, porque era melhor ganhar dentro do campo à semana, faziam duas festas, não é? Agora tiveram que mostrar as 2 festas numa. E ainda por cima ganhar a Taça dos Libertadores é único, é espetacular, e ele merece de facto o que está a viver agora, porque conseguiu uma coisa que não conheço ninguém que tenha conseguido em tão pouco tempo, chegar a um clube, ser campeão do país e ao mesmo tempo ser campeão continental. Não conheço. Rodrigo Roquete, hoje durante a cerimónia na Câmara do Rio de Janeiro, todos os discursos apontavam para Jorge Jesus continuar. É sabido que Jorge Jesus tem em mente e na sua cabeça o futebol europeu. Toda esta envolvência, um homem não é de ferro, também pode, se calhar, ajudar a que Jesus fique, eventualmente, no Rio. Sim, boa noite. Sim, eu acho que vai depender muito das propostas que ele eventualmente possa receber entretanto, porque parece-me que o Jorge Jesus tem aqui na cabeça dele, ele sente que tem capacidade ou que tem potencial e qualidade para ser treinador de um grande clube europeu e, portanto, de uma grande liga europeia. E não me parece que ele se irá contentar nesta fase, com este lastro todo e com este mediatismo todo à volta dele, não me parece que ele se irá contentar com um clube que não lute, que não tenha ambições de lutar para um destes campeonatos, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália, eventualmente. Se não for um clube que tente lutar pelo título desses campeonatos, dificilmente Jesus sairá de um sítio onde agora passou de facto a ser, durante estes meses, Deus autêntico, idolatrado. E obviamente também vai depender aqui do resultado. Eu acho que vai ser muito difícil o Flamengo ganhar o Campeonato do Mundo de Clubes. Acho difícil, acho que de facto ainda assim ficou provado neste jogo em particular, na final da Libertadores, que o Flamengo tem algumas dificuldades com equipas com maior intensidade. A Argentina, nesse aspecto, é o campeonato que se mais se aproxima do europeu. Por alguma razão, os jogadores argentinos têm menor tempo de necessidade de adaptação quando comparados com os jogadores brasileiros, mas isso obviamente depende da qualidade dos jogadores, mas é um jogo com mais ritmo. É preciso dizer que o jogo foi mau. O jogo foi mau, eu acompanhei o jogo foi mau, teve poucas oportunidades, o jogo ao repelão, muitas faltas, muito na garra, teve intensidade, mas foi mal jogado. E teve ali a chave no fim. Teve a chave no fim, teve a sorte do jogo. A verdade é que o River Plate, nesse aspecto da luta, foi mais competente.
no aspecto da garra, da entrega, da dedicação, foi mais competente. Na segunda parte, o Flamengo podia ter marcado 4 ou 5 gols. Não, acho que não. Falhou vários leitos à frente da baliza. Foi a partir dos últimos 20 minutos. Curiosamente, é quando sai o Gerson, que eu até acho que era dos jogadores que estava a jogar melhor no Flamengo, na minha opinião, quando sai o Gerson, o Flamengo, em entrada do Diego, a equipa balanceou-se no ataque e começou a causar mais perigo e a soltar-se mais no jogo. Mas até aí, eu acho que o River teve sempre o assunto controlado e ficou exposto que, de facto, ninguém pode retirar o mérito, é extraordinário aquilo que o Jorge Jesus conseguiu fazer. Mas, de facto, estamos perante um enquadramento em que o futebol é jogado a passo e com um tempo, em termos de intensidade fraca, e que Jorge Jesus teve o mérito precisamente de pôr o Flamengo a jogar numa intensidade que no Brasil não consegue acompanhar. É verdade, também teve o mérito de conseguir. Eu acho que o Jorge Jesus, na Libertadores, pudesse jogar sempre contra equipas brasileiras, ficava feliz. Aliás, se o Jorge Jesus, no Campeonato do Mundo de Clubes, pudesse jogar contra equipas brasileiras, feliz ele estaria. Infelizmente não. Vai jogar com futebol de outra intensidade. Apanhar um Liverpool não é a mesma coisa que apanhar uma equipa brasileira ou da América do Sul. Será já para o fim do mês de dezembro. Vasco, bem-vindo. Jorge Jesus com um novo estatuto aos 65 anos. Há aqui um novo Jesus, certo? Com esta conquista. Sim, eu acho que sim, porque de facto, independentemente do campeonato brasileiro ter características diferentes, aquilo que ele consegue no Brasil é extraordinário. Sem dúvida. Conseguir isto com a idade que Jorge Jesus tem, acho que ainda é mais louvável. Eu devo dizer que para mim há várias coisas que são inspiradoras para mim neste feito de Jorge Jesus, mas o facto dele aos 65 anos ter esta genica, esta garra e esta ambição e a coragem também não é de se reinventar, porque a natureza, a identidade é aquela que nós já conhecemos aqui na Europa, mas pôr em prática tudo isto num ambiente de grande hostilidade para com a chegada de Jorge Jesus, num campeonato mais competitivo, na minha opinião, do que o Rodrigo dá a entender. Acho que há mais equipas que jogam com agressividade, para além do River Plate que o Flamengo defrontou no sábado. Jorge Jesus tem sabido desmontar o jogo do Bahia, o jogo do Botafogo, o próprio jogo do Vasta Gama, que depois acaba empatado, mas que no qual o Flamengo obviamente dá uma excelente réplica, e o Vasta Gama também foi provavelmente a equipa mais bem preparada para defrontar o Flamengo desde que Jorge Jesus chegou ao Brasil. Portanto, conseguir tudo isto aos 65 anos com uma equipa que devolve a alegria aos adeptos, que tem mais de 60 mil pagantes, como eles dizem, 60 mil pagantes no estádio, no Maracanã, jogo após jogo, que conseguir tudo isto numa final onde nenhum treinador europeu, aliás, só um treinador europeu, tinha estado, curiosamente, um treinador que nós conhecemos bem aqui em Portugal também. Ganhou pelo Colo-Colo. E Exatamente. foi Mas técnico do Sporting. conseguir tudo isto e perante um River Plate que eu já sei que o River Plate joga de forma agressiva, mas eu acho que se ultrapassou os limites da agressividade no sábado. Onde o Rodrigo vê a garra, eu confesso, e mais uma vez, não é para discordar do Rodrigo. Eu sinto que a equipa jogou. Foi no limite até da falta. Foi uma distribuição de pancada em determinados momentos e o árbitro incapaz de controlar. Aliás, algo que caracteriza muitas vezes estes jogos importantes no futebol sul-americano é que os árbitros vão deixando andar. E se as equipas não se souberem de alguma maneira impor perante os árbitros, depois acontecem jogos como este, em que o River marca cedo, com uma desatenção defensiva, um desentendimento entre o Arão e o Filipe Luís, não estou em erro. E depois, o que acontece o segundo gol do Flamengo também é oferecido pelos defesas centrais. Com certeza. Mas aí agora, eu estou a imaginar aqueles vídeos que nós depois vamos vendo na internet, que são fabulosos, que os adeptos argentinos vivem o futebol de uma forma fantástica. Eu imagino os nomes que os adeptos do River Plate devem ter chamado aos centrais por depois daquele lance. Eu estou a imaginar os Mas a jogada foi boa. Devem ter chamado de... A jogada foi boa. É meter-lhe a bola mesmo para ele para o remate. Tiveram impecáveis durante 90 minutos. Tiveram o mérito de acreditar e de aproveitar a oportunidade. O River já fisicamente um pouco mais fragilizado naquela fase do jogo. E psicologicamente. O Flamengo faz no lance do segundo gol, faz aquilo que tem feito repetidamente, semana após semana, no Brasileirão, de uma forma impressionante.
Falavas dos insultos que os adeptos argentinos devem ter proferido. Eu prefiro concentrar-me, sinceramente, naquilo que é a celebração mas também há o outro lado do futebol, destes 2 golos. É absolutamente inacreditável. E há o outro lado desta... O minuto 92 que prova que o problema não era o Jesus, não é? Era mesmo o clube 88 e 92. Enfim, essas patetices ficam para o Paulo. Mas foi sem dúvida... Adoro lembrar isso. Foi sem dúvida... É um dos dias mais felizes da minha vida. Foi sem dúvida um jogo de emoções que eu diga Júlio César, ex-guarda-redes do Benfica, ex-guarda-redes do Flamengo também, que estava a assistir ao jogo. Veja o que é que lhe aconteceu. Foi tanta a emoção que quase que desmaiou, Vasco. É impressionante, é impressionante. Eu já vi este vídeo algumas vezes e a emoção, aliás, todos estes vídeos de celebração dos ex-jogadores, do Juan, do Júlio César, depois do Diego, enfim, a dedicatória que o Diego faz à tragédia dos meninos falecidos há algum tempo no centro de formação do Flamengo. Enfim, há tanta coisa emocionante a retirar desta noite. É como o Paulo dizia há pouco, eu celebrei os 2 golos do Flamengo como se fossem os da minha própria equipa, e acho que o Flamengo, enfim, mais uma vez mérito de Jorge Jesus, não que o Flamengo já não tivesse pergaminhos e uma comunidade grande de adeptos em Portugal, mas Jorge Jesus trouxe o Flamengo para Portugal de uma forma que não tinha acontecido até aqui. E eu queria só frisar isto, ele traz... E neste jogo em particular, ele depois, 24 horas depois, ganha o Brasileirão. Aliás, importa lembrar talvez o melhor tweet sobre isso, ou a melhor intervenção nas redes sociais sobre isso, que foi o adepto do Flamengo que disse que prometeu que não voltava a beber, só voltava a beber quando o Flamengo vencesse o Brasileirão. Portanto, 24 horas depois já estava a beber desenfreadamente, imagino eu. Mas... é importante dizer acerca destas conquistas que há de facto uma intervenção extraordinária de Jorge Jesus, e não é por acaso que se inventam cânticos. E no próprio jogo da final da Libertadores, a entrada do Diego em campo muda completamente o jogo. O Diego, é verdade que o Gerson estava a fazer um bom jogo, mas muito mais um jogo de natureza combativa do que um jogo de transporte de bola que era necessário naquele momento. Os jogadores do Flamengo estavam completamente acossados pela agressividade do River Plate e quase que convencidos que não havia nada a fazer. E quando o Diego entra em campo, é ele que quase que dá ali cria um efeito de emancipação. O Everton passa a transportar a bola de outra forma. Sim. O Bruno Henrique começa a ganhar nos duelos individuais. Começou a ter bola no pé, começaram a segurar a bola na frente. E o corolário de tudo isto, absolutamente épico, é aquele segundo golo, que é um golo, eu volto a dizer, que nós vimos repetidamente ao longo deste Brasileirão. O Flamengo já ganhou vários jogos nos últimos minutos. Com aquele gol. Sempre com aquele tipo de lance. Posição ofensiva, 3, 4 jogadores. Mas não deixa de ser uma oferta. Paulo Baldaia, regressa à Europa de Jesus. Acreditas que é uma possibilidade? Não, é um desejo. Sobre isso, ouvindo Jorge Jesus, percebe-se que ele deseja muito poder ter o grande desafio dele, que é jogar num grande da Europa. Não me parece que ele considere como uma prioridade vir jogar para Portugal. Ele já o disse, não está obviamente desejoso de dar um salto maior, mas eu não excluiria a possibilidade de eu vir para Portugal, porque uma coisa é eu ter o desejo de treinar um grande da Europa e outra coisa é receber essa proposta e ir treinar um grande da Europa. São coisas diferentes. O facto de Jorge Jesus ter 65 anos conta. Se fosse para... Não é apenas por ganhar o Brasileirão e a Taça dos Libertadores da América que faz com que um treinador seja apetecível para um City, um United, o Tottenham, o Barcelona, o Real, o Paris Saint-Germain. Senão iam lá buscá-los, porque todos os anos alguém ganha o Brasileirão e todos os anos alguém ganha a Taça dos Libertadores da América. Portanto, tenho dificuldade em ver que isso vai acontecer. Se acontecer, ótimo para o Jorge Jesus. Não excluiria a hipótese de ele vir para Portugal. E a vir para Portugal era para o Benfica, claro. A partir de hoje, todos os comentadores do dia seguinte escolhem um tweet para trazer até ao programa. O tweet que o Vasco Mendonça escolheu tem a ver com o Benfica, certo? Tem. Eu achei que era uma boa síntese. Vamos ver. Em jeito de brincadeira.
uma boa síntese daquilo que... Eu vou ler o tweet. O Flamengo vendeu Lucas Paquetá e Vinícius por 80 milhões. Em vez de investirem numa rádio ou em mais betão, pegaram no dinheiro e trouxeram Filipe Luís, Pablo Mari, Gabigol, Arrascaeta e Jorge Jesus para ganharem títulos. Onde é que já se viu estes brasileiros são loucos? Enfim, eu acho esta provocação divertida e acho que é uma crítica bastante mordaz, pegando no momento extraordinário que o Flamengo atravessa e pegando no excedente de capitais próprios, conforme soubemos há pouco pelo comunicado à CMVM, que o Benfica tem atualmente. Não deixa de ser curioso nós olharmos para estas duas realidades e tentarmos encontrar alguns pontos de paridade no que toca à questão financeira, à vertente financeira e à tremenda liquidez que o Benfica tem neste momento. E depois os pontos de diferenciação, que é a capacidade que esta equipa teve de, em poucos meses, de facto, fazer um investimento que claramente tinha uma ambição não apenas de conquistar o Brasileirão, mas de conquistar a Libertadores. E mais uma vez aí, Jorge Jesus, que na altura se disse estava com uma taxa de basófia acima da média, a verdade é que ganhou essa aposta de uma forma tremenda. E eu destaquei este tweet porque acho que foi uma forma divertida e uma forma benfiquista de pedir um pouco mais à atual direção, nomeadamente um investimento ou uma gestão lá está, da extraordinária liquidez que o clube tem neste momento, que seja mais orientada para aquilo que é a estratégia desportiva do clube e menos para ressarcir ou menos para outro tipo de, digamos assim, retribuições que têm estado muito na ordem do dia e que iremos discutir hoje também. Deixa-me só acrescentar aí a propósito deste tweet que o amigo do Vasco que faz com ele o azar do Crespo fez anos esta semana e recebeu os parabéns do Benfica e a resposta dele, ter piada, foi dizer, mandou-os passear, disse, esqueçam lá os parabéns, vejam lá se investem em melhorar a equipa para podermos ir ao coisa. Portanto, este é um tweet que faz sentido, de facto. Diga-se que o Benfica saudou Jorge Jesus pela conquista da Taça Libertadores. O Clube da Luz publicou no site oficial na internet uma mensagem de parabéns ao técnico português. Diz o Benfica que o ex-treinador encarnado contribuiu para o prestígio do futebol português. Até aqui parece tudo normal. Rodrigo, começo por ti e começar por... Até aqui parece tudo normal, mas provavelmente até existirão muitos benfiquistas que não ficaram com muito bons fígados, por assim dizer, acerca de Jorge Jesus, depois da passagem dele pelo Sporting e do discurso que ele teve enquanto treinador do Sporting. Não, isto é perfeitamente normal. Então, não foi o Benfica que retirou o Jorge Jesus de fotografias oficiais quando ganhou o campeonato, que inclusivamente passaram o ridículo de tirar de uma fotografia, de uma coisa, de um stand-up que tinham numa loja física, retirar, tiveram que andar a recortar para tirar o Jorge Jesus dessa fotografia. Não foi o Benfica que tentou correr não foi o Benfica que tentou correr com o Jorge Jesus para um clube qualquer. Não foi o Benfica que teve em tribunal, em litígio, com o Jorge Jesus por causa de um salário, de um ordenado, que supostamente levou informação confidencial para o Sporting. Não foram os cartilheiros do Benfica que tiveram a inventar notícias sobre o Jorge Jesus e de confusões com o Bruno Carvalho numa época em que isso não consistia, pois no final aconteceu, mas numa época em que não aconteceu. Não, tudo normal, isto é o som das espinhas a partir. Mas é assim, para preparar o regresso do Messias, claro, há que fazer todo um trabalho de... Inclusivamente, eu ouvi declarações aqui na SIC Notícias, não sei se são verdade ou não, de que inclusivamente já tinha existido um acordo com o Jorge Jesus para ele voltar na altura da saída de Rui Vitória. Não sei se a pessoa que deu essa informação tinha essa informação como verdadeira ou não, mas foi dito aqui numa entrevista, portanto nessa altura a situação seria mais difícil. Agora, não é? Com toda esta inversão, quer dizer, acho que é um bocadinho estranho. Já agora dizer que o Sporting também deu os parabéns ao Jorge Jesus através e o Silas também. Assim ganham. Mas, Paulo, consideras que isto é conhecido e é público que as relações já estão pacificadas e normalizadas? Isto é preparar o caminho? Se vier a acontecer, ajuda. Mas eu acho que é outra coisa. É a maneira que o Benfica e o Sporting têm de ganhar títulos internacionais. É a maneira que vai chegar rapidamente. É com o ex-treinador. O ex-treinador do Sporting recebe os parabéns do Sporting. O ex-treinador do Benfica recebe os parabéns do Benfica. E, portanto, assim ganharam os dois. No caso do Sporting foi afirmado que
ele era sócio Libertadores. Não No caso do fez o Sporting mesmo. foi por uma questão. Jorge Jesus é sócio do Sporting. Pois tens razão, pronto, tinha essa. Mas se calhar ainda é sócio do Benfica também. Consideras isto... Do Sporting há vários que são sócios. Eu estou divertidíssimo. Consideras isto uma mensagem normal e de civilidade, por assim dizer? Ou terá mais do que isso? isso? Se o Jorge Jesus vier a treinar o Porto e for campeão europeu, que a hipótese que ele tem de ser campeão europeu é treinar o Porto, o Benfica depois dá os parabéns ao Jorge Jesus e ao Futebol Clube do Porto. Eu vejo com normalidade esta situação. Eu divirto-me com estes exercícios altamente especulativos do Rodrigo e do Paulo. Estamos cá para isso. Sobre o Messias e não sei o quê. Enfim, eu acho difícil que o Jesus volte para o Benfica. Eu acho. Pronto. Afinal, agora já achamos há 2 minutos. Mas podemos brincar com isso. Não, com certeza que podemos. Eu vejo com alguma normalidade. Falaste do litígio em tribunal, etc. O que não é normal, se calhar, foi aquilo que aconteceu na altura que ele saiu. Na altura que ele saiu é que não foi muito normal. Aquela situação, recordo-me muito bem, porque eu fiquei muitíssimo triste quando soube que o Jorge Jesus ia sair, e ainda mais quando soube para onde é que ele ia sair. Portanto, eu lembro-me bem desse episódio. Sim, mas o revisionismo claro, não foi uma situação fácil. O revisionismo que fizeram. E como em todas as relações longas e pautadas por sentimentos fortes, como foi a do Benfica e dos benfiquistas com o Jorge Jesus. Difíceis. Não, com certeza. Estava à espera que fosse uma coisa agradável, um final agradável, pela maneira como terminou. Alguém estava à espera que fosse um final agradável. Agora, vocês não que ninguém duvide, ultrapassados esses episódios, litígios e tudo mais, que ninguém duvide, e acho que isso é evidente, o próprio Luís Filipe Vieira já falou sobre isso abertamente, que ninguém duvide, e o Jesus também, que ninguém duvide que existe uma relação, não é só de civilidade, de grande amizade entre Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus, não há razão nenhuma para não existir. Sim, mas há uma grande inversão naquilo que era... Mas e é um treinador mais inflacionado neste momento também, Jorge Jesus. Se bem que, pelos vistos, dinheiro não é problema. Não ganha mais no Flamengo que ganhava no Sporting. Já seria um treinador tivesse regressado ao Benfica há algum tempo, ou tivesse ido para o Porto há algum tempo, ou viesse agora, será sempre um treinador caro para a realidade portuguesa. E é um treinador que nós sabemos que se faz pagar e está no seu direito. Tem credenciais, tem créditos firmados, acabou de ganhar uma das maiores competições futebolísticas do mundo. Fê-lo em condições, enfim, altamente improváveis. Portanto, inflacionado sem dúvida. Se está em vias uma operação, ou em curso uma operação para trazer Jorge Jesus para o Benfica, se existe, eu não sei de rigorosamente nada. Estamos a discutir este tema. Quando o Benfica é treinado atualmente por uma pessoa que tem uma das maiores percentagens de vitórias, no período em que liderou a equipa, uma das maiores percentagens de vitórias da história de qualquer treinador em Portugal. Mas não são vocês que vão decidir esse tempo. Quem vai decidir o tempo de voltar para o Benfica é o Jesus, não é o Benfica. Mas agora... Isso, mais uma vez, estás tu a... uma provocaçãozinha. Mas agora, só dizer uma coisa para finalizar aqui este segmento do Jorge Jesus, que é importante dizer. A verdade é que, mais uma vez, um treinador português conseguiu sucesso lá fora. Já tivemos outros casos vários, e agora, recentemente, temos tido casos interessantes, como o Paulo Sousa, como o Fonseca, como o Vítor Pereira, como... O Rui Vitória foi campeão na Arábia. Como o Rui Vitória também foi campeão na Arábia, mas, enfim, é uma situação diferente. O Mourinho, que voltou agora à ribalta, não é? Temos o Leonardo Jardim, nós temos, de facto, um conjunto de treinadores portugueses que dá cartas lá fora. Temos jogadores portugueses que dão cartas lá fora, o Bernardo Silva tem estado em grande, o Cristiano Ronaldo, como sempre, outros jogadores do campeonato inglês, do campeonato francês. E a verdade é que depois, ao mesmo tempo, vimos o nosso futebol a definhar. E vimos o campeonato português a definhar, a qualidade do jogo em Portugal a definhar, a distribuição das receitas ser uma perfeita aberração, os calendários desportivos da nossa Liga serem uma perfeita aberração, suspeitas e mais suspeitas. E, portanto, enquanto nós vemos o sucesso daquilo que nós exportamos em termos de futebol a funcionar lá fora, aquilo que temos dentro de casa... Aqui no Burgo, os problemas continuam. Mal, a qualidade do jogo diminui, a qualidade dos intérpretes diminui, e enquanto não se fizer uma reflexão profunda e se queira mudar isto, acho que vamos continuar no mau caminho. De alguma forma continuamos a falar de Jorge Jesus, isto também porque Bruno Lage disse que não está a negociar qualquer renovação com o Benfica. O técnico português afirmou que apenas está em cima da mesa um possível aumento do salário. Para já fazer aqui a correção que não se trata de uma renovação. Trata sim, a partir do Presidente, de um aumento de salário. Entendeu que
para aquilo que é o nosso trabalho, estou a falar da equipa técnica, que seria o aumento de salário, porque renovação, ontem o melhor treinador do mundo entrou num clube, fez o contrato até que ano, sabe? 23, é quando termina o meu. Por isso aqui não se trata de uma renovação, trata sim de um aumento de salário. Da minha parte, nunca foi discutido qualquer valor, porque nunca o fiz. Já quando vim para a equipa B, nunca discuti esse tipo de condições com o Presidente. Trata-se de um aumento de salário e, por norma, Vasco, essas coisas tratam-se em 5 minutos. Ou não? Eu não sei muito bem porque é que o Bruno Lage, enfim, sei foi questionado sobre isso e decidiu responder para esclarecer. O Bruno Lage já tinha há algum tempo, e aliás, há bastante tempo, um contrato de longa duração com o clube. Esse contrato, tanto quanto eu sei, foi revisto, se não me engano, na época passada, no final da época passada. E da mesma maneira que... Em fevereiro. Em fevereiro, pronto. E da mesma maneira que disse isto a semana passada, volto a dizer, eu não vejo um pressuposto assim muito evidente para uma revisão salarial do Bruno Lage nesta fase da temporada. Eu estou a olhar para isto mais uma vez, estou a tentar olhar para isto com alguma racionalidade, mais pelo prisma organizacional, daquilo que é a premiação de um colaborador de uma empresa. É verdade que se trata de um clube de futebol e de uma instituição, portanto, com a qual eu tenho uma relação afetiva muito diferente daquela que tenho com uma empresa. Então, consideras que o Bruno Lage não tinha que ter dito aquilo que disse, é isso? E os dirigentes do Benfica já falaram. Eu acho que se devia falar menos sobre este tema. Compreendo que o Bruno Lage tenha procurado esclarecer, conforme sempre faz nas suas conferências de imprensa, mas eu vejo este tema como muito longe daquilo que deveriam ser as prioridades, digamos assim, da equipa. Da gestão desportiva. O Bruno Lage tem um contrato de longa duração, contrato esse que foi revisto em fevereiro deste ano. Não sei até que ponto isto é um tema que seja absolutamente prioritário. Paulo Baldeia, como é que interpretas esta declaração do Bruno Lage e se isto realmente é um assunto menor, ou seja, e principalmente quando estamos a falar de futebol, quando é para tratar de aumentos salariais, por norma, os processos não se arrastam muito. Claro, não é? nem se discutem, vai-se perguntar a alguém a quem se vai dar um aumento salarial, se aceita o aumento salarial. Isto não existe. Olha, pega lá, o senhor recebe não sei quantos milhões por ano, fica com mais 1 milhão. O problema, acho que é mesmo uma coisa interna do Benfica, mas se fizermos se pusermos renovação Lage, se formos ao Google, pusermos renovação Lage Benfica, começam a aparecer notícias de Lage, a renovação, e o que Vieira disse que foi tão fácil, só disse uma frase da renovação, mas ainda não houve renovação nenhuma, agora é só aumento. Mas depois há aqui uma outra notícia que diz renovação de Bruno Lage pelo Benfica à espera de Jorge Jesus. As notícias que surgiram. Eu sei que isto é pura especulação, porque não faz sentido nenhum este tipo de notícias, mas esta é uma história mal contada. Como é que vários dirigentes do Benfica e o próprio Bruno Lage comentaram a renovação do Bruno Lage e agora, de repente, o Bruno Lage lembrou-se, e provavelmente bem, que não era renovação nenhuma, que era um aumento. A pergunta é, mas já houve o aumento? Porque andamos a falar disto há tanto tempo, sobre a renovação. Há várias semanas. É assim tão difícil decidir? Porque tira-se, há lá uma série de papéis, uma diz mais 1.000, o outro mais 1.500, mais 500, e é o que sair, mas não há ninguém que queira lá meter a mão. O que é que se passa? Rodrigo, não faz muito sentido esta conversa. Tendo em conta a qualidade de jogo do Benfica, tendo em conta que estão em primeiro lugar e vão passar em primeiro lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões, tendo em conta a espetacularidade daquilo que o Benfica tem feito em campo, não faz sentido, faz todo sentido. Um treinador que já tinha renovado em fevereiro, agora de repente, deixa ver, está-me a apetecer dar-te um aumento. Vamos lá falar sobre isso. Eu acho que o Luís Filipe Vieira está em mãos largas, quer dizer, é OPAs, a oferecer 80% sobre o valor, já lá vamos falar sobre isto, é aumentos, de facto, não sei, acho que há aqui uma semana positiva, não sei se é o espírito Natal, talvez seja o espírito Natal que esteja a aproximar e há aqui esta... Não faz sentido nenhum, isto é uma coisa que não faz sentido nenhum. Ou talvez seja esta combinação de fatores que coloca para vontade e especulação de muitos Jorge Jesus no caminho do Benfica, ou caminho do Benfica, e portanto torna o tema da renovação de Bruno Lage uma coisa de uma importância, se calhar,
exacerba a importância desse tema. Porque, na próprio verdade, Benfica não há daria renovação importância. nenhuma. Não, Isso repare, seria o mas não próprio há Benfica renovação. daria há bocado importância. o Paulo dizia que isto é uma negociação. Não, o Bruno Lage na conferência de imprensa diz: ponha um papel à frente que eu assino. Eu disse que não havia negociação não há nenhuma. negociação. Claro que não há, é Não, evidente. nem há renovação. Mas isso é o que eu digo. eu Não há tenho renovação, por nem há verdadeiras negociação nenhuma. as Não palavras de negocias, Bruno Lage. não negocias com o funcionário o aumento que lhe vais dar. Sendo Dás-lhe o aumento. às vezes sim, estamos a discutir Mas as alguém coisas. dá um aumento assim porque Às vezes sim, estamos a discutir as coisas. Tem que haver uma razão lógica, eu não é? volto a dizer, os pressupostos de um aumento salarial, na minha cabeça, Tem que existir pressupostos. têm que ser desportivos. Também vou dizer, estranharia mais outros aumentos salariais, estranharia mais, ou por exemplo, estranho mais, ainda há pouco falaste disso, estranho mais os pressupostos da OPA do que estranharia qualquer aumento salarial do Bruno Lage. Deixa-me ser muito sincero. Muito mais facilmente compreendo um aumento do Bruno Lage do que compreendo outras coisas que têm estado a acontecer. Mas quando o Bruno Lage foi campeão, com uma forma de premiar, até se podia compreender há uns meses atrás. Bruno Lage foi campeão. Não, aí dás um prémio. Agora, E é o timing da questão. em novembro, assim do nada, propor um aumento. Um recorde na quinta-feira da semana passada citou fontes oficiais do Benfica para dizer que a renovação outra vez, porque o Lage já disse que não há renovação outra vez, seria concluída até ao jogo com o Leipzig. O Leipzig é amanhã. E agora coloca esta questão. Se calhar Benfica perde com o Leipzig, que é um jogo difícil. Então é isso. Coloca este cenário. Chegamos à frente. Mas para a coloca este semana cenário, Paulo. discutimos Coloca este a notícia da manhã. Agora que falas nisso, é bem provável que isso amanhã aconteça. perde o jogo. Coloca este cenário. O Bruno Lage amanhã perde na Alemanha. É um jogo muito difícil contra o Leipzig. Amanhã só perde a peladinha. Quarta-feira. Na Alemanha, na quarta-feira, é um jogo difícil e, portanto, é uma situação que pode acontecer, não é? Não vai causar grande estranheza. O Benfica corre o risco de nem à Liga Europa ir, não é? Que eu estou a dizer. Imaginando um cenário que não é muito difícil de perceber pelo aquilo que tem sido o pecúlio do Benfica na Liga dos Campeões. O Benfica na Liga dos Campeões aquilo que sabe fazer é perder. Não tem sido assim nos últimos tempos. Portanto, aquilo que o Benfica sabe fazer é perder. Portanto, nas casas de apostas, provavelmente o Benfica perder na Alemanha deve ser uma coisa que deve pagar pouco, porque deve ser provável. Pode não acontecer e até é bom para Portugal que não aconteça. Mas se isso acontecer, vai ser até mais difícil perceber. O futebol português vai ser. Claro que me preocupa o futebol português. Eu não, eu devo deixar muito claro que não estou nada interessado nisso. Claro que vai ser. Preocupa-me o futebol português quando temos uma equipa que nos envergonha e não faz pontos para acrescentar ao futebol português. Preocupa, porque isso coloca-nos numa situação difícil. Vocês têm sido epopeias de pontos nas competições. Por enquanto está em primeiro lugar no seu grupo. Por enquanto está. A verdade é essa. Contribuiu com mais pontos. Nem tu sabes como é que estão lá. Contribuiu com mais pontos do que o Benfica contribuiu e disso não tenho as dúvidas. Disso não tenho as dúvidas. Agora, só para dizer, como é que vai caber na cabeça de um adepto qualquer do Benfica que o treinador que está em último lugar da Liga dos Campeões e que e em primeiro no campeonato. Rodrigo, vá lá. Um bocadinho de seriedade também a analisar estas coisas. Com certeza. Não falemos do treinador. Mas o campeonato acaba no fim, não é agora? O Bruno Lage fez 4 jogos na Liga dos Campeões e fez 11 ou 12 no campeonato. Mas é que está. Mas, Vasco, ser eliminado da Liga dos Campeões é efetivo, é agora. Ser campeão é uma coisa que vês em mais. Mas não vais encontrar, de certeza absoluta, neste estúdio, não vais encontrar ninguém mais descontente com a prestação da Champions do que eu. É esse o ponto que eu quero chegar. É precisamente o que eu quero chegar. Faz sentido estar a aumentar um treinador quando tu entretanto, já correm informações, meus senhores, que poderão existir propostas para Jorge Jesus na ordem dos 30 milhões vindos da China. Ou seja, não parece que ele aceite. Ou seja, não parece que ele aceite. Não parece que ele aceite. Olha, sobre isso deixa-me dizer-te uma coisa. Há pouco não tive a oportunidade de dizer. E isso fecha as portas portuguesas por completo. Mas não parece que ele vai aceitar essa proposta. Eu diria que não. Que eu acho que ele tem uma ambição não sei, olha, que o desportiva. Famalicão ali com uma injeção de capital do Jorge Mendes talvez chega à frente para... Repara uma coisa, o Jorge Jesus ficou milionário nos últimos anos. Estamos a falar de uma pessoa milionária neste momento. Quer dizer, o Jorge Jesus não tem problemas financeiros. Multimilionário. Não tem problemas financeiros. Ele próprio admite, e eu até acredito que de facto ele tenha uma ambição desportiva. Ele diz que nunca foi uma questão económica. Mas é evidente que é fácil dizer isto quando se ganha muito dinheiro. Mas ele diz que não é uma verdade. Não, Rodrigo, desculpa, é evidente que a ambição dele é desportiva. Eu honestamente, eu acho que não faria muito sentido Jorge Jesus neste momento ir para a China. Em termos de carreira para ele. Eu acho que não faz sentido estar a discutir se 30 milhões é muito dinheiro ou pouco dinheiro. Não, mas sobre isto dizer que eu acho difícil de facto que o Jorge Jesus fique muito mais tempo no Flamengo por uma questão de objetivos e é um bocadinho depois disto não é um bocado difícil perceber o que é que o Jorge Jesus pode fazer mais, porque ele já fez
literalmente tudo o que poderia fazer de épico Não, com o Flamengo. aqui as questões que existem objetivamente são desportivas e a nível europeu, não é? São. Mas eu acho que há uma outra hipótese, porque o Flamengo, uma espécie de gigante adormecido e que agora ameaça com esta dupla conquista, ameaça regressar de vez à liderança do futebol brasileiro. Eu acho que há outro gigante adormecido no Brasil, que é a própria seleção brasileira. E de todos os projetos que me possam pôr à frente, que eu acho que fariam sentido de um ponto de vista de encaixe cultural, de um ponto de vista de motivação, e de um ponto de vista também financeiro, porque a CBF tem obviamente condições para pagar a Jorge Jesus o que ele pedir. Não sei se 30 milhões, mas eu acho que o projeto da seleção brasileira é aquele que seria mais interessante. Vamos ser realistas. A nível de futebol europeu... E o mais prestigiante também. Acho que seria uma coisa extraordinária, um projeto extraordinário para um treinador que já mostrou que gosta de estar no Brasil, que se aculturou, digamos assim. Aliás, estas palavras dele comovido hoje a receber esta condecoração, chamemos-lhe assim, no Rio de Janeiro, são bem exemplificativas disso. Eu acho que para um treinador que mostrou esta capacidade de se aculturar e de conquistar o coração dos outros, não é só o coração e com a tal elevadíssima nota artística. O Flamengo joga um futebol do mais interessante que nós, portugueses, temos visto nos últimos meses. Eu arrisco dizer... Já vamos falar disso. Não, mas Benfica, podemos falar também... Podemos falar... Com certeza podemos falar do teu Porto sem jogar. Acho que aí devíamos todos concordar que isto tem sido um bocadinho... O futebol português tem estado numa fase um bocadinho tenebrosa. Mas do ponto de vista futebolístico... Vais para concluir, sim. Mas... sobre isto dizer que eu já tenho saudades do Flamengo de Jorge Jesus. Sinceramente, eu já começo a ter saudades porque... Eu acho que isso é saudades de Jesus. Não é. Isso é saudades de Jesus. Rodrigo, eu a semana passada, eu fui abordado por benfiquistas ao longo da última semana pelos elogios rasgados que lhe teci a semana passada aqui no programa, que me perguntavam se eu sabia de alguma coisa. Eu não sei nada. Eu tenho. Estás a exagerar um bocadinho. Preparar o terreno. Vocês vão encontrar, em Portugal não vão encontrar nenhum treinador, porque eu tenho mais carinho e admiração, enquanto adepto de futebol, do que Jorge Jesus, ao longo dos anos. Não encontras. Vamos avançar. Não vou esconder isso, que razões tinha eu para esconder isso. Vamos avançar. A Igreja Lagiana agora já passou para a Igreja Lagiana. A Igreja Lagiana foi algo que foi muito divertido e que teve o seu momento. Agora, as coisas passam, o futebol é um momento. Eu acho que o Bruno Lage neste momento deve estar com o ciúminho bobo. Claro. Está com o ciúminho bobo. Vamos então avançar. Diga-se que este sábado o Benfica venceu o Vizela por 2-1 e apurou-se para os oitavos de final da Taça. A equipa de Bruno Lage entrou a perder no encontro. Aos 6 minutos de jogo, Samu adiantou a equipa do Campeonato de Portugal no marcador. O Benfica conseguiu virar a partida nos últimos 20 minutos. Raul de Tomás e Vinícius marcaram os golos dos encarnados. Esta quarta-feira, o Benfica vai voltar a entrar em campo numa partida para a Liga dos Campeões. O Leipzig, líder do grupo, recebe o Benfica, que precisa de pontos para continuar nas competições europeias. E calculo, Vasco, que não tenhas ficado muito agradado com a exibição do Benfica, se bem que o teu Flamengo também estava a dar ao mesmo tempo. Eu não vi estas maravilhas da tecnologia, para mim tem uma pessoa estar a ver o jogo do Benfica na televisão e usar o multiscreen para ver o Flamengo e como não tinha ninguém ao pé de mim a festejar golos do Flamengo, aquele delay da emissão do online. Mas foi fraquinha a exibição do Benfica. A exibição foi fraca. Foi fraca, quer dizer, foi à semelhança do que aconteceu, por exemplo, nos Açores. Foi uma exibição com duas partes. Uma em que o Benfica claramente se deixa surpreender por um Vizela e com um imenso mérito. Um Vizela super agressivo. Campeonato de Portugal. Um Vizela agressivo, como teria que ser, um Vizela a jogar claramente a sua final da Libertadores ou da Champions, e como tem que ser. E essa exibição assusta-te para quarta-feira, para aquilo que possa acontecer na Liga dos Campeões? O árbitro não é português. Não há aquele primeiro amarelo num jogo da Liga dos Campeões, não existe. Portanto, assusta logo por aí, não é? Não vão por aí, porque o jogador claramente pôs-se a jeito para ser amarelado. No segundo amarelo é amarelo. Estamos a falar da expulsão do jogador do Vizela. Exatamente.
Exatamente. O segundo amarelo é amarelo. Aos 26 Sem minutos do dúvida jogo, eu em que o não- Vizela nenhuma. está a ganhar. O primeiro amarelo não é Eu amarelo. não. Pronto, e vocês viram, vocês por acaso viram a Só fui ver sucessão o de estive a ver o faltas, Flamengo. a sucessão de faltas que foram contribuindo para que esses amarelos fossem mostrados. depois, Há um contexto, É, há um mas o contexto que Florentino não é explica expulso. isto. O E eu volto a Florentino no dizer, o jogo Vizela do tem Flamengo imenso não é mérito. expulso, Admito. Voltando ao Benfica. Mas Voltando eu ao admito Benfica. isso, admito que seja uma sucessão de faltas que deu o primeiro mas amarelo. cria um contexto. Admito, No não jogo vi, do Sporting, só havia falta. No jogo do Sporting com o Boa Lá Vista, isso não vamos contou nós. para nada. Sim, já sei No essa jogo cantilena. que o Em caso de Florentino dúvida, não o foi expulso Sporting é contra o Tondela, prejudicado. também não contou nada. Em caso de dúvida, o Sporting é sempre a perder. É a dualidade sempre. de Mas, critérios. Sobre o portanto, Benfica. Vasco, Sobre o Benfica. estás preocupado? Estás preocupado com o Não, Benfica? repara, eu não consigo relacionar os dois jogos. Eu acho que o jogo de Leipzig vai ser extraordinariamente difícil. O Leipzig é uma equipa que está em crescendo, há cerca de 2 meses que não perde em casa, tem 24 golos marcados nos últimos 5 jogos, se não estou em erro. Tem um excelente finalizador, que é o Werner, que ameaça fazer estragos. Um excelente finalizador, não apenas por surgir em áreas onde o golo é mais fácil de marcar, mas porque mesmo em zonas onde é mais difícil concretizar, ele consegue transformar o difícil em fácil. E depois tem o Forsberg, o Nkunku, tem o Poulsen, tem uma série de jogadores que são extraordinariamente complicados de travar, como se viu no Jogo da Luz, em que o Benfica fisicamente não conseguiu sempre lutar ou apresentar as mesmas armas que o Leipzig. Portanto, um Leipzig galvanizado desta forma, a jogar em casa, a mostrar-se cada vez mais como uma máquina ofensiva, com um treinador ultra confiante e um dos treinadores mais interessantes do futebol europeu, esse sim, claramente destinado a treinar um grande clube europeu, eventualmente o Bayern na próxima época, não me admiraria. Obviamente não vai ser fácil parar este Leipzig. Agora, comparar o jogo de Vizela que até teve algumas coisas positivas, comparar esse jogo de Vizela com o jogo de Leipzig parece-me complicado. Coisas positivas do jogo de Vizela. Vi o Jota aparecer de uma forma que não tinha visto até aqui. Com uma assistência. Ainda que tenha decidido mal em termos de finalização em várias situações, mas com uma assistência para gol, como já tinha feito em Moreira de Cónegos, volta a ser decisivo neste jogo. Vi o Vinícius a decidir mais uma vez, o que é bom, mas é simultaneamente um bocadinho preocupante, porque se olharmos para o Raul Tomás, que marcou, mas que acaba por ser um dos jogadores mais perdulários neste encontro, se olharmos para a ausência do Rafa, e para o próprio Seferovic, que também está lesionado, eu penso, se nós não tivéssemos Vinícius em alguns destes jogos nas últimas semanas, provavelmente o Benfica teria perdido pontos, ou quiçá teria sido eliminado a taça. E o tweet desta semana do Paulo Baldaia tem a ver de alguma forma com o Benfica europeu, mas um bocado retro, por assim dizer, porque é um tweet de um acontecimento de há 20 anos. Faz hoje 20 anos. Sim. Explicar que nós agora todos nós vamos trazer um tweet, o Vasco já mostrou o dele, tinha por acaso também a ver com o Benfica. O que se passa é o seguinte, a esquerda e a direita em Portugal andam a discutir se é mais importante o 25 de Abril ou o 25 de Novembro. Um deputado, o Duarte Marques, disse, e bem, que o verdadeiro democrata celebra o 25 de Abril e celebra o 25 de Novembro. Mas como não é feriado o 25 de Novembro e o 25 de Abril eu fui buscar um tweet da Júlia Guimarães, que é uma portista, daquelas que gosta de lembrar as coisas que nos fazem sorrir. É melhor, deixe-me só pedir à realização para tirar o oráculo, para tirar a frase exata. E isto o que é que lembra? É a altura, já devia ser feriado, de facto, pelo menos a norte do Rio Douro e na Galiza, no Porto Galiza, porque faz hoje 20 anos, hoje 25 de novembro, que o glorioso Celta de Vigo ganhou 7-0 ao Benfica. E, portanto, isto prova que... Já agora, deixa-me ler o tweet aos nossos telespectadores. Todos os anos tenho acordado neste dia e vejo com certa surpresa que o 25 de novembro ainda não é feriado nacional, assinalando a passagem de mais um ano da trágica hecatombe de Vigo, naquele campo dos mártires da pátria. O 25 de Abril é a mala pata que lhes lança... Não, o de Abril. O de Novembro é o 7-0 do Celta de Vigo. E depois há o 25 de Abril, que é o que lhe deixaram, não sei como lhe chamaram, uma maldição, que nunca mais ganhariam. E, portanto, há um 25 de Abril, um 25 de Novembro. Do Bela Gutmann. O do Bela Gutmann, exatamente.
E eu quis trazer isto, porque me diverte muito lembrar. E faz hoje 20 anos esse jogo. É a dimensão europeia. O malogrado do Robert Enke era o guarda-redes do Benfica nesse jogo, nesse Benfica treinado por Jupp Heynckes. Vamos avançar, isto porque é um tema que já foi de alguma forma aqui abordado. As ações do Benfica estão em alta depois da Sport Lisboa e Benfica SGPS ter lançado uma oferta pública de aquisição onde paga 5 euros por ação. Já hoje, a SAD Encarnada, em comunicado enviado à CMVM, afirmou que a OPA é oportuna e evita ataques hostis. Até ao momento, o Benfica detém 63% do capital social da SAD, mas através desta operação, os responsáveis encarnados pretendem ficar com 95% da SAD. A OPA lançada pelo Benfica pode ser muito lucrativa para os investidores que em 2017 pagaram 1 euro por ação. 2 anos depois pode sair a lotaria a esses investidores. Graças ao anúncio da OPA, as ações do Benfica estiveram esta semana no valor mais alto de sempre. E Rodrigo Roquete, compreendes esta operação? Eu agora acho que isto é um assunto muito sério, tenho sido muito irónico, mas acho que tem que ser muito sério porque eu acho que, de facto, isto que está aqui em cima da mesa é algo que deve deixar os benfiquistas muito preocupados. Eu se fosse sócio do Benfica, a adepto do Benfica estaria com certeza muito preocupado. Isto é um movimento estranhíssimo. Nós temos que dizer que neste momento que é lançada esta OPA, na altura que foi lançada, anunciada esta OPA, as ações do Benfica estavam à volta de 2,5 euros, por aí, e portanto há uma valorização de 80% sobre aquilo que era o valor nominal das ações. Portanto, basicamente o Benfica, de livre e espontânea vontade, quis valorizar em termos de aquisição aquilo que era o valor das ações. Quem comprou as ações preços mais altos ou a preços mais baixos, comprou de livre e espontânea vontade, sabendo quais eram os riscos de valorização ou desvalorização dessas ações. Portanto, não há necessidade de recompensar ou de alguma forma retribuir ou de compensar o que é que seja do ponto de vista daquilo que são esses investidores. Correm o risco, sabem o risco. Então não compreendes esta operação? Aliás, faz-me mais confusão, inclusivamente, esta comunicado do Benfica, porque se a desculpa para esta operação, que não faz sentido nenhum, em que o Benfica está disposto a desembolsar dezenas de milhões de euros, o mesmo Benfica que, entretanto, fica-se a saber que continua a antecipar receitas de nós. Portanto, o Benfica que diz que respira saúde financeira e depois, ao mesmo tempo, está a antecipar receitas através de sistemas que muitas vezes obrigam ao pagamento de juros, através da intermediação de quem adianta essas receitas. Como foi o caso, por exemplo, de situações de vendas de outros jogadores e de adiantamento de outras receitas. Portanto, quer dizer, faz-me um bocadinho de confusão e deve fazer confusão, obviamente, aos benfiquistas. Porque é que, de livre e espontânea vontade, o Benfica vai abrir mão de milhões de euros que, obviamente, fariam falta num clube que tem um passivo muito grande. São mais de 30 milhões de euros. E as duas razões que me vieram à cabeça no momento em que isto foi anunciado, pela estranheza da operação de valorizar em 80%, por mais que se diga que é para dar confiança, quer dizer, é uma conversa que não faz grande sentido. Esta desculpa que eles dão então não faz sentido nenhum, porque o Benfica já tem 63% do capital da SAD, portanto não está em risco de perder, não está em risco de estar volátil a ataques de quem quer que seja, até porque a perda de maioria da capital da SAD do Benfica também teria sempre que ser votada pelos seus sócios, portanto está mais do que assegurada, até pelas ações de categorias A que o Benfica detém. Não é? Portanto, isso não faz sentido. Portanto, as duas razões que me vieram lá à cabeça foi uma, que ninguém pode afirmar taxativamente, que era a eventualidade de haver aqui um favorecimento de algumas pessoas que tinham comprado ações a um valor muito baixo. Ora, se isso de facto fosse verdade, estaríamos perante eventualmente um crime. E, portanto, acho que ninguém pode assumir isso de forma taxativa, apesar de haver já algumas vozes, até do próprio benfiquistas, a dizer, a acusarem algo do género, que é uma acusação muito grave. Há pessoas que em 2 anos, como o empresário José António dos Santos, o proprietário da Valor, esse empresário vai ganhar esse empresário vai ganhar, em particular, 14 milhões de euros, tendo em conta o investimento na compra de ações a 1 euro, que agora são valorizadas a 5 euros. Mas ninguém pode afirmar, quer dizer, isso teria que ser alvo de uma investigação, e com certeza há entidades próprias para isso. Intencionalidade, ninguém pode afirmar. Mas que ele vai ganhar. Que é uma objetividade, sim. Da mesma maneira que é uma objetividade que o Luís Filipe Vieira, com esta operação, também ele próprio, no momento em que sair do Benfica e que se quiser vender as suas ações também são valorizadas em 5 euros. Há essa cláusula. O próprio Luís Filipe Vieira beneficia desta situação. Mas eu já lá vou dizer que vieram 2 coisas à cabeça. Uma destas que eu não posso afirmar, e portanto ninguém pode afirmar, isso teria que ser investigado, mas que, de facto, é objetivo que há pessoas que vão ganhar muito com esta operação. E uma segunda questão, que era o Benfica preparar-se
Ao contrário desta situação que está a ser dita, era preparar-se para vender uma parte da sua capital, do seu capital social. Era do género dizer assim, venda a 5, que eu compro a 5, aliás, compra a 5, que eu depois compro-te a 7. E nesse caso, o Benfica teria uma valorização no sentido em que iria buscar ações a um valor que depois poderia vender a outra entidade num valor superior. Agora, eu lembrei-me logo da Fosun, lembrei-me logo de um universo de empresas que gravitam à volta dos negócios do Benfica, que eventualmente poderiam estar interessados em adquirir, ou o Benfica estaria interessado em vender algum do seu capital social dessas empresas. Com que objetivo? Por que razão o fariam? Por que razão é que valorizariam as ações a este ponto para depois vender a alguém? Isso são tudo questões que levantariam dúvidas e que devem levantar dúvidas aos sócios do Benfica. Agora, há uma coisa que ninguém pode negar, que eu acho que é aquela que fica mais evidente no meio disto tudo. É que nós estamos aqui perante um grave processo de alguma conflito de interesses. Algum não, de um enorme conflito de interesses. Estás-te a referir às ações de Luís Filipe Vieira? Com certeza que sim. Então, se o Luís Filipe Vieira é o próprio Luís Filipe Vieira e o Benfica que valorizam as ações a determinado valor, que beneficia o próprio, no sentido em que no momento em que ele possa sair do Benfica, consiga ganhar cerca de 3 milhões e meio de euros por uma decisão que ele próprio tomou, que o vai beneficiar no momento de ele vender essas... Estamos, obviamente, perante um enorme conflito de interesses em que uma pessoa está a ser a avaliar o seu próprio património. É o Luís Filipe Vieira, presidente da SAD, que está a dizer ao Luís Filipe Vieira, presidente do clube, para comprar as ações àquele preço que o sócio há de receber por aquele preço na hora em que deixar de ser presidente do clube e presidente da SAD. Isto é evidente sobre isso, mas é mesmo um problema interno. Isto é mesmo um problema dos benfiquistas e do Benfica saber como é que resolvem essa parte, porque pode haver uma explicação de facto para quererem estar a valorizar as ações, para terem uma garantia de que ficam com este volume de ações em sua posse. Porque eu lembro, a última vez que as ações do Benfica até ultrapassaram os 6 euros, chegaram a ultrapassar os 6 euros, foi quando surgiu uma notícia de que havia uns chineses que iriam comprar, iriam fazer uma oferta dando 7 euros por cada ação. E elas chegaram a ultrapassar os 6 euros. Se não é para isso, a explicação do Benfica, se é para evitar uma tomada hostil de uma participação àquele nível. Não estou a ver nenhum dos grandes acionistas a vender para ganhar mais €1 em cada ação, a vender ficando contra o Benfica. Não é? Quem tem aquelas ações do Benfica tem interesses no Benfica ou é benfiquista, portanto não faria uma coisa dessa. Agora, se é para o próprio Benfica vender mais à frente, hoje há uma notícia do Record, citando fontes do Benfica, mais uma vez, o Record não está a inventar, alguém lhes contou esta história, em que diz que o Benfica está a fazer isto para garantir liquidez no futuro, que é uma coisa que eu também não percebo. As explicações já havia, há explicações para todos os gostos. E esta então é mesmo muito esquisita. Garante liquidez no futuro, comprometendo agora um gasto de 32 milhões de euros. Portanto, tem que gastar só garante liquidez se tiver a certeza que estes 32 milhões se vão transformar em 40 ou em 50 ou em 60 ou o que for daqui a pouco tempo. Porque se é para empatar 32 milhões de euros e daqui a 2 anos recuperar outra vez 32 milhões de euros, ou seja, vender as ações por 5 euros, pô-las no mercado, o que quer que seja, não faz muito sentido. Portanto, é que está mais uma história muito mal contada. Só dizer, antes de passar o Vasco, dizer uma coisa muito rápida, que o Vasco depois vai com certeza querer abordar este assunto com mais profundidade. Dizer que, mais uma vez, se mostrou que o Benfica tem, de facto, a imprensa completamente dominada. Tirando algumas exceções, e ainda bem que nós estamos aqui a falar deste tema agora, porque este tema tem quase uma semana, muito pouco se falou do mesmo. Isso muito, não é verdade. Muito pouco se falou do mesmo. Não vi, de facto, este tema aprofundado. Aliás, algumas notícias que saíram até foram para tentar, como o Paulo acabou de dizer, explicar a operação. E isto fosse... Se isto fosse numa outra empresa do nosso espectro de sociedade, que estão constantemente debaixo de um enorme escrutínio, houvesse um movimento deste género, que é um movimento, obviamente, que leva muitas dúvidas, não faltaria debates e desconfianças, como é o Benfica, e vivemos no Benfica. Também não compreendes esta operação? Quer dizer, os contornos assim gerais da operação eu compreendo. Compreendo, não compreendo exatamente o
o timing, eu e diria grande parte dos adeptos. Não compreendo a ausência quase total de explicações. Não me refiro às explicações financeiras enviadas para a CMVM, mas às explicações que eu acho que ainda são devidas aos sócios do clube. Não compreendo qual é o objetivo real desta operação, o que depois permite... Enfim, se há pouco eu criticava um bocadinho a especulação em torno do Jorge Jesus, este é um daqueles temas que, de facto, quer dizer, se dá numa bandeja à especulação. E aí discordo, Rodrigo, o tema até tem sido discutido, se calhar não em tantos fóruns quanto tu gostarias, mas tem sido discutido amplamente e tem-se escrito e tem-se feito opinião, até de forma bastante pertinente sobre este tema. Tenho dificuldade também em compreender. Que vão marcando a atualidade também, não é? Tenho dificuldade também em compreender que tomada hostil seria essa quando o Benfica já tem um controlo mais do que maioritário, não é? Mais do que suficiente daquilo que são as ações, capital do clube. Não compreendo como é que alguém que comprou ações a €1 em 2017 recebe €5 por ação 2 anos depois. Isto não é um pormenor, isto é um detalhe da maior importância. E alguém que tem 12,71% das ações? Sim. Não sou indiferente. É o maior empresário, é o maior detentor de ações individual. É o maior detentor individual de ações do clube, ações B, mas em todo o caso ações um montante muitíssimo importante no contexto da distribuição de ações do clube, do capital do clube. Não compreendo também se de facto existem pessoas que compraram ações há 2 anos e que conseguem uma valorização, uma quintuplicação do investimento que fizeram há 2 anos, então não compreendo este discurso que, por um lado, fala numa retribuição como se ela fosse devida neste exato momento, que lá está. É bastante discutível se era ou não uma retribuição daqueles que ajudaram o Benfica, que de facto ajudaram numa altura em que muitas pessoas não metiam um tostão no Benfica, e aí se inclui o presidente do Benfica também. Mas isso não foi há 2 anos, não foi há 2 anos. É importante separar aqui. É importante separar. Isso foi há 8 anos. Eu ainda estou. Tudo o que eu quero partilhar ou comunicar hoje sobre este tema são dúvidas. Mais do que propriamente criticar a operação, eu preciso eu e os benfiquistas e os sócios precisam de a compreender. É uma coisa que podes criticar, que é o conflito de interesses. Mas deixa-me chegar lá. Para além desta questão de haverem diferentes formas de olharmos para o tal ressarcir daquilo de quem investiu no clube, porque uns investiram há quase 20 anos e outros investiram há 2, ainda há outra questão, que é, na prática, o que se está a passar é que há uma tomada de decisão dos órgãos sociais do clube, ou que beneficia diretamente os membros dos órgãos sociais do clube. E se eu percebo, enquanto não financeiro, se eu compreendo que o clube tem hoje liquidez para, no âmbito desta operação, que tem portanto, tem um prazo, uma operação com um prazo determinado no tempo, compreendo que o clube tenha liquidez para honrar esse compromisso, ou para ressarcir, ou para retribuir de alguma maneira o investimento que foi feito, a verdade é que nós até podemos questionar, dado o montante em questão, no caso dos órgãos sociais, incluindo também o presidente do clube, naturalmente, se um dia mais tarde, se o Benfica terá essa mesma liquidez, porque esse ressarcimento poderá não acontecer agora. Aliás, nada leva a crer, diria absolutamente nada leva a crer, que, por exemplo, Luís Filipe Vieira irá em breve sair do clube e, portanto, pedir os seus 4 milhões, se não estou 3,7 milhões de euros. Pronto, perto de 4 milhões. Também não estou a dizer com isto que essa será a primeira coisa que Luís Filipe Vieira vai fazer quando sair do clube. Não é? Agora, há uma série de incertezas sobre este tema que podiam ser esclarecidas. E este é daqueles silêncios. Eu volto a dizer, comunicar à CMVM é importante, mas comunicar aos sócios e aos adeptos é tanto ou mais importante. E fica essa... Não achas que devia haver uma assembleia geral sobre este tema?
parece-me que poderia ser um fórum adequado para discutir este tema. Sim. Muito bem, vamos avançar, vamos olhar para o Futebol Clube do Porto, que venceu a Vitória de Setúbal por 4-0 ontem e apurou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal. Sérgio Conceição voltou a apostar em Diogo Costa na baliza e na dupla Lume-Danilo no meio-campo, os 4 jogadores castigados antes da pausa do campeonato. Marchezinho, Saravia, Luís Dias e Uribe não foram opção. Mbemba, Marega e Fábio Silva marcaram os golos dos Dragões. O jovem ponta de lança do Futebol Clube do Porto renovou o contrato a semana passada e ficou com uma cláusula de rescisão de 125 milhões de euros, valor que corresponde à maior cláusula de rescisão de sempre do futebol português. E Paulo Baldaia, parece que há Jorge Mendes também já no caminho. Pois, para chegar a estes valores tem que meter sempre o Jorge Mendes, não é? Vês algum racional económico nisto? Eu vejo de todo. O João Félix, aos 17 anos, comparava-se ao que é hoje o Fábio Silva aos 17 anos? Pode-se perguntar por aí, não? Eu faço lá a ideia como é que ele vai ser aos 19. Não sei. Foi esse o argumento que trouxeste hoje. Não sei se o argumento... Prossegue, Paulo, por favor. O Fábio percebe, tem que lidar com isso, não é? O Fábio também veio de lá, jogou no Benfica e tal. Também custa um bocadinho a lidar, como a nós custou a lidar ver o João Félix ir embora. Agora, o que é que eu tenho a certeza? Que para colocar aquela cláusula, estando o Jorge Mendes já metido no negócio, bom, nós sabemos que os clubes não põem a cláusula que querem aos jogadores, não é assim. Não é chegar lá e dizer assim, a tua cláusula agora é esta, 300 milhões, aquilo tem um racional, tem que ter um racional, a começar pelo seu empresário. Mas pelo que tu já viste, é que o João Félix teve uma importância em 6 meses de Benfica, determinante para um título. Eu estou a ver que aos 17 anos, mas não sou eu que faço os preços, nem da cláusula, nem do valor a que será vendido o Fábio Silva quando for vendido. E eu espero que o Fábio Silva seja vendido já depois de ter renovado o contrato até 2027 ou 2028, etc., porque agora não dá para ir além de 2023, que não é possível, sequer não é possível. Só quando ele atingir a maioridade é que é possível fazer um contrato mais longo. O que sei é que andavam, e havia notícias no Record e na Bola, todos contentes, com grande destaque, dizendo que era fácil ir buscar o Fábio Silva porque só custava 20 milhões. O que era verdade era a cláusula de rescisão do Fábio Silva. E agora, se alguém quiser ir lá buscá-lo, tem que pagar 125 milhões. Alguém vai dar 125 milhões pelo Fábio Silva agora? Não, tenho dúvidas. Quer dizer, sim, tenho dúvidas. Não, pode fazer. Tenho dúvidas, grandes dúvidas. Eu também já disse aqui uma coisa parecida em relação ao João Félix e depois tenho dúvidas. Que está lá metido Jorge Mendes. Tenho dúvidas. Mas eu só estou a dizer que tenho dúvidas. Eu não estou a ver que se o Porto desse 125 milhões por um jogador, eu achava que o Porto tinha enlouquecido de vez, arranjasse o dinheiro onde arranjou. Mas, sim, olhando para o que o Fábio Silva já é como jogador, o potencial que ele tem, pode ser que ele venha a valer 125 milhões de euros na vigência do contrato que tem com o Futebol Clube do Porto. O que é preciso acontecer? É que ele continua a progredir como progrediu até hoje. A verdade é que ele entra numa equipa com 17 anos a jogar com jogadores rodados em vários campeonatos, campeões nacionais, e não se nota que ele tem 17 anos. Esta é a verdade, com o Fábio Silva. Rodrigo, compreendes o mercado é o que é, não é? As cláusulas de rescisão também. Na altura de João Félix, tu disseste aqui algumas vezes que não acreditavas que fosse possível e que esse negócio fosse uma realidade, acabou por ser. A esfera Jorge Mendes possibilita, e a utilização de fundos possibilita este tipo de cláusula? Acho que a tua pergunta desta resposta, porque no mundo real, o João Félix não vale 120 milhões de euros, como é óbvio. Acho que ninguém terá muita dificuldade em perceber que o João Félix não vale 120 milhões de euros. Vale no mundo Jorge Mendes. O Fábio Silva, a gente consegue compreender que não vale aquela cláusula de rescisão. De maneira nenhuma. Vamos ver se vale. Não, se pagar. Não sei, olha, estávamos a falar de juros. Com 16 anos ele foi campeão nacional e campeão europeu. Isso é o que eu sei. Para já é assim. Para já tens de ter uma coisa. O Fábio Silva não tem o número de capas, nem vai ter o número de capas. Não, mas a Bola e o Record não vendem jogadores ao Atlético de Madrid, nem ao Barcelona. Em capas vai logo ficar a perder. Vendem aqui ao Famalicão. Em capas vai logo ficar a perder. Portanto, logo aí tira
tira lá uns milhões. Já estou a perder, a cláusula de 125 milhões, capas com Meninos de Ouro, e é uma fila de 20 jogadores do Benfica, na bola e no Record. Começa a descontar. Os 125 milhões é um quadradinho assim na bola e no Record. Um quadradinho Pois, lá, um eu não sei cantinho até lá no que fundo. ponto, eu não sei até que ponto é que o Porto também se vai envolver. Complexo. Eu não sei até que Não é ponto é que o Porto... complexo nenhum, cada um faz o que quer, o jornal não é meu. Mas é um complexo não é só em relação a este tema. Em relação a vários. Como aquela conversa há bocado, o Porto-Galiza, não sei o quê. É esses regionalismos bacocos. Isso é para ti. Mas é que são regionalismos meu amigo. São, e tu trazes isso para o futebol sem necessidade nenhuma. Eu gosto imenso da cidade do Porto. Mas eu faço também Eu também gosto de caracóis. Mas eu Eu faço da matemática, Paulo, eu faço da matemática, porque é assim, em capa, tira lá aí uns 20 milhões em menos capas. Depois tira lá aí mais 15 milhões no comissão. Está lá os 12 meses. Calma, tira lá a comissão, mais 15 milhões. Depois levas lá com os Vinícius e com os Raul Tamás e não sei o quê, por mais não sei quantos milhões. O Sporting começa a descontar. O Sporting tem que pôr o Rodrigo a vender o Bruno Fernandes. Está aqui um homem que percebe o negócio do futebol. Posso fazer a matemática? Continua lá as tuas contas de mercearia. Vamos continuar a ver essa Tira as matemática. capas, tira as comissões, Certo, sim. espeta para lá os jogadores que vais ter que pagar e calma, não te esqueças da empresa que vai entrar para financiar, que foi escolhida de determinada maneira e que vai receber um juro para vocês receberem o dinheiro logo à cabeça, que vocês depois também terão que pagar a outra entidade Mas, qualquer. João Félix, o que eu estou a dizer? Estamos a falar da cláusula de 125 milhões o que aparece. igual, João Félix. É a mesma Aqui, coisa. Porque há imagens do Fábio e há imagens também do João Félix. Olha, tenho pena, não estava a olhar para lá quando apareceu o João Félix? Quem puxou João Félix? Não, Foram vocês. porque há similitudes Eu não puxei o João Félix. há similitudes no caso. Por isso é que estavas a ver ali imagens do João Félix também. Mas Vasco, não. Eu peço umas É imagens normal do a Fábio comparação. Silva. Tendo em conta a esfera dos Jorge Mendes, é normal a comparação. Vasco. Normal. O que é que eu acho? Acho que é para já tem arte de ser muito bom miúdo, que é uma coisa que eu acho que é de louvar. Tem mesmo arte de ser bom rapaz. Fez uma grande intervenção nos Dragões de Ouro mesmo. Ele e o Romário Baró. Muito humildes, gente boa. O Baró teve uma boa intervenção, de facto, eu concordo. Tem arte de ser bom Viste os miúdo. Dragões de Ouro? Vi. Uma curiosidade. Curiosidade sociológica. Curiosidade sociológica. Eu não vi. Estava a ver se o Paulo recebia o Não, Dragão de Ouro. Mas não foi este ano. porquê? Porque Há o problema- 80 mil portistas à minha frente. 80 mil portistas à minha frente. E um dia vou-te explicar porquê, mas é verdade. Não, mas, há 80 mil portistas à minha frente. Não estava a dar, não havia Flamengo nessa noite, então eu resolvi ver os Dragões de Ouro. Bom, continuando. O Fábio Silva é um excelente jogador. Agora, eu acho que há aqui um grande problema. Esquecendo agora estes contornos financeiros da operação que tiram o sono ao Rodrigo, ao justiceiro do futebol mundial, vai acabar com a 23 Capital. Vai-nos salvar da presença de instituições financeiras no futebol. Tu é que estás a falar da 23 Capital. És tu que estás a falar. Mas, desculpa, foste tu que falaste disso há pouco. Não. E o próprio Paulo reconhece, com certeza, que a eu fiz operação uma caricatura poderá dos passar por aí. Já agora, para contextualizar para os fiz uma caricatura aos nossos telespectadores, 23 Capital é um fundo de investimento que participou no negócio. Começou com o negócio Bernardo Silva e também participou no negócio de João Félix para o Atlético de Madrid e também de Griezmann para o Barcelona. Continua. Mas bom, falando do Fábio Silva, depois já vamos à 23 Capital. Falando do Fábio Silva, parece-me bom miúdo. É um jogador com imenso potencial. Eu consigo imaginar que no futebol de hoje, da mesma maneira que um João Félix é vendido por 120 milhões, eu consigo imaginar que um Fábio Silva seja vendido por esse valor. Não consigo imaginar que isso aconteça enquanto ele for treinado por Sérgio Conceição. Porque eu vejo o Fábio Silva como um jogador associativo, um jogador... Jogou meia dúzia de minutos, já marcou criativo. 3 vezes mais que o Raul de Tomás. Paulo, onde é que queres ver? Não faças comparações. Já tem não 3 faças comparações. Eu estou a falar daquilo que é a natureza do treinador, a identidade de jogo cultivada pelo treinador do Porto. E aquilo que são as características do Fábio Silva, nomeadamente a forma como ele jogava, por exemplo, na Youth League, a tal competição que ele conquistou e que tu entendes que até já devia tê-lo valorizado bastante por causa de precisamente dessa vitória. O futebol que ele demonstra, o tipo de futebol associativo que ele demonstra, as zonas ocupadas no campo, entre outras características que o jogador tem, não tenho a certeza, eu não estou a dizer que não é possível, porque é um jogador com muita qualidade. Eu acho que as características da equipa, conforme é treinado atualmente pelo Sérgio Conceição, não se coadunam assim tanto com uma valorização, com uma valorização potencial que chega àquela que é a cláusula de rescisão.
E até arrisco dizer, para já não tenho a certeza, começamos logo por aí, não tenho a certeza que seja titular. Claro. Mas também tem 17 anos. Tem 17 anos. Portanto, mas você não vale a pena tentar ver pela... Paulo Baldaia, vamos ver o a questão que o João colocou. O João Félix foi valorizado numa altura que estava Paulo. Claro que ele vai ser titular em meia dúzia de jogos. Ninguém está à espera que seja ele, o ponta de lança com 17 anos, que vai jogar mas não é disso, mas repara, mas o que eu digo, o que eu digo é as características daqueles que são os avançados preferidos do Sérgio Conceição, por oposição àquilo que são as características do Fábio Silva. Quais são jogadores muito diferentes. As características do Fábio... Até te vou dizer, tenho alguma pena que ele venha a ser transformado num jogador mais muscular. As características do Fábio Silva fizeram, deixa-me lá explicar. Um de cada vez, por favor. Eu vejo jogos todos. Paulo Baldaia, vamos ouvir o Paulo. Do Fábio Silva e as características do jogo que o Porto faz, ele jogou em 3 jogos, ok? Dois deles a titulares. Marcou nos 3 jogos. É isto que diz. Um jogador que só tem 17 anos. Contra o Coimbrões, contra o Famalicão, contra o Setúbal. Eu gostava que o Sporting aproveitasse. Eu dos três aqui na mesa foi o único que disse assertivamente que acredito que o jogador venha a valer os 120 milhões ou 125. Do Benfica, que ontem jogaram contra o glorioso Vizela. O que é que isso interessa? Estou-te a perguntar... Marcaram ambos golos. Queres falar sobre isso? Ambos marcaram. O gol de Tomás e o Vinícius. Estás a dizer que foi contra o Coimbrões. Não compares alhos com bugalhos. Não comparo alhos com bugalhos. Tu estás a comparar. Eu estou a elogiar o jogador. Não estás nada. Estás a dizer que ele que marcou contra o Coimbrões. Quando muito será uma crítica... Quando muito é uma crítica ao Sérgio Conceição. Não, mas não é. Que é um treinador. Que é um treinador justo. Não vale a pena. Que eu nem sempre aprecio. Aborrece-me ver as equipas dele a jogar. O que é que és que eu digo? É muito simples. Mas, portanto, Paulo Baldaia, acreditas que isto vale? Não tens como criticar o Fábio Silva, tentas criticar o Sérgio Conceição. Eu percebo, porque ele disse assim, jogou 3 vezes contra o Famalicão. Estou-te a responder. Um jogador depende muito de um treinador, certo? Olha o que o Jesus fez com alguns jogadores jovens. Podemos ficar aqui a noite toda assim, eu vou-te explicar na mesma. No final eu vou-te explicar outra vez. Ele jogou 3 vezes, marcou 3 golos. Contra o Coimbrões, contra o Famalicão, que estava na altura à frente do Futebol Clube Porto, e contra o Vitória de Setúbal. Não foi contra o Vizela, foi contra o Vitória de Setúbal, contra o Famalicão e contra o Coimbrões. Certo. Portanto, eu quero dizer... Viste os 3 golos. Assim, agora imagina... Viste os 3 golos. Vi os 3 golos. Vejo os jogos todos do Porto. É um jogador com potencial tremendo, mas esses 3 golos que tu estás a descrever, tem paciência. Não são 3 golos que me digam... Bem, abram alas que chegou o Fábio Silva. Agora o problema já é o Fábio Silva, já não é o jogo. Não é isso. Não são golos. Não são indicadores suficientes para me fazer chegar a essa conclusão. Do Sérgio Conceição, agora, aquilo que eu vi do Fábio Silva na Youth League mostra um jogador com características muito interessantes, com maturidade competitiva. Aliás, a própria presença dele no plantel principal, com um treinador rígido como o Sérgio Conceição, só pode significar que ele tem qualidades para estar no plantel e que sabe reagir bem ao treinador. O que digo é que o tipo de futebol praticado pelo Futebol Clube Porto, às ordens do Sérgio Conceição, por aqueles jogadores, para mim, não é o tipo de futebol que se coaduna com o potencial do Fábio Silva. Eu tenho pena que tu entendas isto como uma desvalorização do Fábio Silva, que não é. Quando muito é uma crítica ao Sérgio Conceição. Já percebi. Mas pronto, tu queres ver estes fantasmas, tudo bem. Não quero ver fantasmas, estou a tentar explicar que o tal jogo do Sérgio Conceição deu para ele marcar 3 golos em 3 jogos. Mas são circunstâncias específicas. Já vamos voltar a falar do Futebol Clube do Porto. Já falámos outra vez. A bola nos pés. Estás a ver outra vez pessoas desvalorizadas do Fábio Silva. Vamos continuar com o nosso programa. Já vamos voltar a falar do Futebol Clube do Porto. Para já falemos de uma das notícias da semana, que José Mourinho, o novo treinador do Tottenham. O técnico português assinou contrato com a equipa de Londres até 2023. A ida de Mourinho para o Tottenham poderá facilitar uma eventual transferência de Bruno Fernandes para a Inglaterra. Já no verão, o Tottenham quis contratar o médio português, mas o negócio acabou por não se realizar. Agora, com Mourinho e as relações privilegiadas com Jorge Mendes poderão facilitar a transferência. Dito isto, Rodrigo Roquete, acreditas que a varinha Jorge Mendes desta vez vai funcionar? Bom, eu acredito que o Bruno Fernandes no final da época será vendido. Tenho dúvidas que aconteça no mercado de inverno, embora não acho que seja totalmente descartar, mas tenho dúvidas que aconteça. Acredito, honestamente, que no mercado de verão isso é uma eventualidade. Não sei se a questão do Mourinho poderá jogar a favor ou não. Não sei se será apenas o Tottenham na corrida. O Bruno Fernandes, apesar da época
má que o Sporting ter feito, muito intermitente, o Bruno Fernandes tem tido novamente uma produção relativamente interessante. Aliás, o Bruno Fernandes, a esta altura, se quiséssemos comparar com a época anterior, até tem números melhores a esta altura do que tinha da mesma altura da época passada. Portanto, ele continua com uma influência interessante e agora na seleção foi mais uma vez decisivo. E, portanto, é um jogador que tem um enorme cartel, é um jogador de enorme qualidade. Não será só o Mourinho, com certeza, que estará interessado nos seus préstimos. Agora, parece-me que para se conseguir atingir valores de mercado que fossem valores de mercado extraordinariamente atrativos para o Sporting, é possível que a influência de Jorge Mendes apareça e que tenha aí um papel decisivo. Pode ser que seja perto daqueles clubes que estão mais dentro da sua esfera de influência, porque ele move-se com maior facilidade, mas quer dizer, não há, neste momento, eu não tenho qualquer tipo de informação ou qualquer tipo de garantia. Aquilo que tenho como sócio adepto de Sporting é desconfiança de ver Bruno Fernandes a partir, obviamente, no final desta época, porque, quer dizer, acho que segurá-lo esta época já foi o que foi, por um conjunto de circunstâncias. Acho que no final da próxima será muito difícil. E para o Balde, Mourinho pode ser aqui a peça-chave também? Pode. O Mourinho vai precisar de mexer na equipa, não é? Porque, e ter lá o Bruno Fernandes pode ajudar. Era isso que está de saída no final da época. E eu acho normal, acho que o Bruno Fernandes precisa e merece de ir jogar no campeonato inglês, e acho que pode ser uma peça-chave para o Tottenham jogar de outra forma e ser muito mais... Quer dizer, o Tottenham jogou muito na época passada. Este ano é que está complicado no campeonato inglês. Na Liga dos Campeões não está assim tão complicado como isso. Acho que está em segundo no grupo, do que me lembro. Portanto, ainda não está todo perdido. O campeonato é que está mesmo numa situação aflitiva. Estava em 14º antes desta jornada. Mas depois de vencer o jogo de sábado, à condição, passou para quinto. Portanto, estamos a falar de um campeonato em que ainda há muita coisa que vai acontecer. Mas está fora da Liga dos Campeões, mas é verdade o que estás a dizer. Mas depois, para os 4 primeiros, não, isso... Liga dos Campeões já é muito grande. Os dois primeiros, mas os ingleses colocam 4 equipas na Liga dos Campeões. Sim. E aí a distância do quinto para o quarto já é muito grande e, portanto, vai ser muito difícil ao Mourinho conseguir colocar o Tottenham nos lugares de Champions. Agora, eu acho que é mesmo a única forma do Bruno Fernandes ser aquilo que merece, no sentido de ir jogar para um grande clube inglês. Mas dificilmente os valores andarão por aquilo que o Sporting desejava. Os 70 desejava. milhões que o Sporting diz. Venderá pelo que tiver que vender, é como qualquer um. O Porto vai ter que fazer dinheiro a vender jogadores. Obviamente que tem cláusulas para todos eles, mas quando precisar de vender é o que o mercado ditar, e o Sporting vai precisar de vender também, não é? Porque com aquela proposta que houve do Tottenham de 45 milhões de euros, o que o Sporting ficava, objetivamente, eram cerca de 12 milhões de euros. Depois de tudo descontado. E nesse sentido, Vasco, poderá continuar a existir aqui também um braço de ferro da SAD Leonina para tentar ter as mais-valias maiores possíveis, não é? Acho que vai ser difícil, porque já se percebeu que a SAD do Sporting, quem dirige estas negociações, talvez não seja o grupo mais capacitado para liderar esses processos negociais, até porque isto são relações e são aptidões que se vão desenvolvendo. Esta direção não me parece reunir essas competências. Portanto, o que vai acontecer é que vai ser necessário pedir a Jorge Mendes ou a um outro empresário com esse tipo de credencial e com esse tipo de rede para liderar um processo negocial. Não sei se com o Tottenham, se com outra equipa, se bem que com a saída do Eriksen encaixaria facilmente. Sobre isto também dizer que fico muito contente por José Mourinho regressar ao ativo. Estou muito curioso para ver o que é que ele vai fazer no Tottenham. Muito curioso mesmo, porque acho que ele ainda tem ali a chama e ainda tem ali condições para voltar a pôr a equipa a jogar, as equipas dele a jogar de uma forma que nós já vimos, com uma intensidade muito grande, com uma acutilância ofensiva enorme, com uma capacidade de marcar muitos golos. Estou curioso porque acho que por acaso o Tottenham tem um grupo de jogadores que
que se adequam a esse desígnio, digamos assim, e até arrisco dizer que tem um grupo de jogadores que também em função daquilo que se viu na época passada, mas neste caso combinados com um treinador muito mais habituado a ganhar troféus de certeza do que Pochettino, que aliás foi despedido cruelmente, mas que enfim, o facto é que tem muito menos troféus do que José Mourinho, ou não tem troféus sequer estou em erro. Portanto, conjugando a equipa atual, o plantel atual do Tottenham, galvanizado, refrescado aqui por um novo treinador, provavelmente com uma outra mexida em janeiro, e um treinador habituado a ganhar troféus, mas ele próprio diz-se galvanizado, eu acho que estão aqui reunidos ingredientes interessantes para o Tottenham provavelmente fazer uma boa competição, uma boa Premier League, mas também uma boa Liga dos Campeões. Já aqui falámos de Fábio Silva, que renovou a semana passada contrato com o Futebol Clube do Porto. O anúncio foi feito por Jorge Nuno Pinto da Costa na gala dos Dragões de Ouro. Fábio Silva e Romário Baró foram alguns dos premiados e Marega foi eleito o futebolista do ano. Senhores, o futebolista do ano é Moussa Marega. A cumprir a 5ª época de Azul e Branco, Marega foi eleito o futebolista do ano do Futebol Clube do Porto e quis mostrar que já trata o português quase por tudo. Quero agradecer ao grande presidente, depois o treinador, o staff técnico, aos meus companheiros. Mas quando a emoção falou mais alto, foi preciso recorrer à língua-mãe. Maman, ma femme et mes frères et sœurs, sachez que ce trophée est pour vous. Vous savez par où on est passé, tous les chemins difficiles qu'on a fait pour arriver jusqu'à là. Longe dos golos e das exibições de outras temporadas, o avançado maliano quis terminar deixando uma certeza em bom português. Não tenho uma barriga grande. Obrigado. A formação azul e branca esteve em destaque. Fábio Silva levou para casa o prémio de atleta revelação e Romário Baró foi eleito o atleta jovem do ano. Agradecer a todos os meus colegas da formação que sempre me ajudaram e continuam me ajudando até agora. Agradecer aos meus colegas da equipa, que são uma referência para mim e me ajudam todos os dias no balneário e no campo. Agradecer também aos meus colegas que trabalharam comigo na formação, treinadores, staff. Depois agradecer ao Mister pela oportunidade e por me estar a dar confiança para viver um sonho. Agradecer aos meus colegas de equipa pelo carinho que me demonstram todos os dias. Faz de mim uma pessoa muito privilegiada. E depois dedicar este troféu à minha família, que está comigo em todos os momentos. E com o prémio de Fábio Silva, chegou também um anúncio que há muitos adeptos queriam ouvir. E antes de receber o galardão que hoje recebeu, fez questão, junto de mim, em antes disso, renovar o seu contrato e prolongar o seu contrato com o Futebol Clube do Porto. Já me tem acontecido tudo na vida, mas é a primeira vez que eu piso um palco, logo a seguir a um bispo e um papa. Na 32ª edição dos Dragões de Ouro, que contou com vários convidados e atuações musicais, foram entregues 16 prémios. Um deles ao médico Nelson Puga, distinguido com o Prémio Carreira. É estressante, mas é aliciante. Mas, por favor, Iker, da próxima vez não me pregues o mesmo susto, senão quem tem um ataque sou eu. Nas modalidades, o handball subiu ao palco, assim como o ciclismo. João Rodrigues, vencedor da Volta a Portugal, recebeu o prémio de Atleta do Ano. Paulo Baldaia esteve presente nesta Gala dos Dragões de Ouro. Paulo, é um clube que está a respirar saúde e otimismo neste momento? Não, sempre. Saúde e otimismo. Saúde tem todos, não viste? Um dos Dragões de Ouro foi o Nelson Puga, o médico. Portanto, saúde não falta ali. Olhas para o presidente, com 81 anos, vai fazer 82 em dezembro, com uma memória como eu não vejo em ninguém. Ele subiu ao palco sem papel nenhum, falou dos 15 galardoados ali, a lembrar-se o nome deles, a lembrar-se do que eles fizeram, a razão porque estavam a ser premiados. Não falta saúde ali e obviamente que não falta alegria. A festa foi bonita mesmo. Apareceu o Herman, com o seu grande personagem, a lembrar o seu grande personagem, o Esteves, e a lembrar quando o Pinto da Costa lá foi, que ainda no início
dos seus mandatos como presidente. O Pedroto chegou a ir lá também à entrevista com o Esteves. A festa foi bonita, premiou-se o futebol, premiou-se o handball, ganhou tudo. O ano passado ganhou tudo. Mas de alguma forma percebe-se o prémio a Baró, percebe-se o prémio a Fábio Silva, percebe-se a Marega? A Marega, pelo esforço, por tudo o que ele tem feito, tem marcado muitos golos. É mais fácil de falar dos outros prémios. Alguém tinha que ser o futebolista do ano. Foi a dieta do ano. Podia ser a dieta do ano. A dieta do ano, a barriguinha. Ele foi lá dizer que não tinha barriguinha nenhuma. A verdade é que ele marca golos quando é preciso marcar golos. Marcou, salvo erro, 22 golos na época passada. Ainda é bom, não é? Não é a melhor coisa do mundo, mas 22 golos ainda é significativo. Prefiro falar dos dois miúdos, que fiquei bastante satisfeito de os ver a ser um revelação e o outro atleta do ano, e de ver o handball, que ganhou tudo. Eu estava a falar sempre, porque é mesmo importante lembrar que o Futebol Clube Porto ainda agora teve mais uma vitória em Montpellier, que foi campeão da Europa na época passada, e ganhou um tricampeão europeu na Alemanha. O ano passado ganhou tudo o que havia para ganhar em Portugal, tudo. Ao Sporting é que não consegue. Está difícil. Não, já tem 2 empates. Tivemos a ganhar por 6 e depois cedemos e deixámos o Sporting empatar. Mas isso é uma questão de amizade, não te preocupes. Percebe-se o prémio a Marega? O que eu acho lamentável é o Paulo não ter recebido um Dragão de Ouro. Isso é que já expliquei, estão 80 mil. Ele vai insistir nisso. Ele vai insistir. 2020. Operação 2020. Começa hoje. Eu explico porque é que estão 80 mil à minha frente. Sobre o Marega, eu acho que é um prémio. Enfim, eu estava em casa absolutamente sem nada para fazer e para fazer zapping. Apareceu esta gala. Não, vi a gala praticamente toda. Vi a gala praticamente toda. E vi uma coisa, por acaso gostei do discurso do miúdo, do Baró, porque achei um discurso muito, muito autêntico, muito genuíno, e porque o Baró, para além de ser produto da formação do Porto, é também prova de um projeto social do Futebol Clube do Porto, como o Benfica tem a Fundação Benfica, e outros projetos de cariz social que eu acho que fomentam uma ideia de mobilidade social no futebol, que eu acho que é da maior importância, e portanto vi isso com muito, muito agrado. Tudo o resto, enfim, não serei a pessoa indicada para avaliar. Achei piada o Paulo a dizer, a falar do presidente do clube dele, e que o grande mérito da noite foi ele ter-se lembrado do que era para dizer em palco. Não disse que era o mérito da noite. Não disse que era o grande mérito da noite. Estou só a brincar contigo. Eu gostava de te ver subir a um palco e lembrar-te das 15 pessoas que estiveram a ser premiadas e sem papel nenhum. Já não é. Eu não consigo. Já não é. Já não é nem a primeira nem a terceira pessoa que me diz isso acerca de Jorge Nuno Pinto da Costa, que é absolutamente impressionante. A memória. Como me impressiona, digo isso. Agora, não acho que tenha sido o facto da noite. O facto da noite, qualquer pessoa percebe, até ele percebe, que tentou desvalorizar, mas percebe, é o Fábio Silva ter renovado e ter uma cláusula de 125 Não, mas foi uma festa bonita, com muitas caras conhecidas. Exato. Vi lá, por exemplo, o Carlos Calheiros também, que já não vi há uns anos. Foi engraçado. Deu para aparecer no que ele apareceu naquela parte inicial, quando eles são fotografados. Aparece lá o Carlos Calheiros todo contente. É o momento de pateta dele. Também tem direito. Temos todos direito, ele também tem. Eu achei divertido. Vamos avançar, falemos ainda de outro assunto. Rui Queiro, ex-membro da direção de Bruno Carvalho no Sporting, vai ser diretor de planeamento estratégico da Liga de Clubes. O ex-dirigente leonino foi convidado por Pedro Proença para assumir o cargo na Liga. A escolha está a ser criticada pelo Benfica, que considera que existe, e estou a citar, um desnorte na presidência da Liga de Clubes. Também o Sporting se mostrou desconfortável e contra esta decisão de integrar Rui Queiro nos quadros da Liga. E Rodrigo Roquete é pelo facto de ser um ex-dirigente da estrutura de Bruno Carvalho? No caso das queixas do Benfica, é porque o Benfica, se não for alguém do Benfica, faz-lhe sempre confusão. Pronto, isso aí é óbvio. O Benfica gosta de ter as coisas controladinhas, portanto, alguém que fuja do seu espectro de controle, o Benfica não gosta. Portanto, isso é normal, porque isso é a história do futebol português, que é a luta de poder. No caso do Sporting, claramente estará relacionado pelo facto de Queiro ter sido daqueles que ficou até ao momento da destituição de Bruno Carvalho, portanto, ficou com o presidente até ao fim, e, portanto, tudo o que envolva a direção
passada do Sporting a esta atual direção é sempre alvo de muitas críticas e de muitas chamadas de atenção e, portanto, isso não é novidade nenhuma para ninguém. Não, a situação não foi, a passagem não foi todo pacífica, foi muito conturbada. Ainda hoje há acusações de lado a lado e, portanto, é normal que haja esse desconforto. Agora, quer dizer, eu acho que eu não posso tecer grandes comentários a esta. Penso que é uma decisão pessoal do Pedro Proença, que conhecerá as competências que eu não posso avaliar. Eu dificilmente, até porque estamos a falar de um quadro diferente de gestão que não de um clube de futebol, portanto estamos a falar de um quadro da organização daquilo que é uma prova profissional e, portanto, exige aqui um determinado tipo de competências que eu não sei dizer que Rui Carreiro tem ou não tem. Quer dizer, parece-me que do ponto de vista político este mal-estar é gerado pelas razões óbvias de direção de Bruno Carvalho no caso do Sporting e no caso do Benfica, porque obviamente tudo que o Benfica não consiga controlar não gostam. É normal, é assim que vai ser, da mesma maneira que no Porto também controlava aquilo que eram as existências federativas e da Liga e estava lá o Major e estavam lá outras pessoas. As pessoas que lá circundavam eram aquelas que tinham interesses para aquele objetivo em particular. Calculo, Vasco, que não subscrevas nem mentira. Esta é a opinião do Rodrigo. Não, eu não. A parte inicial do Benfica não. É por isso simplesmente mentira, mas pronto. Mas o Rodrigo fica com essa versão dos acontecimentos que o Benfica só valida só valida nomeações para a Liga ou para a Federação. O Benfica só gosta, não disse valida. Pronto, tudo bem. Eu não disse valida. Eu disse o Benfica só gosta. Mas é factualmente incorreto. Pronto. Então, mas não podes dizer que é mentira. Porque é que dizes que é mentira? Tens alguma prova que isto é mentira? Não tens. Sobre o Rui Queiro. Digas que é mentira, não é? Eu não confesso que eu não conheço em detalhe aquilo que foi o papel dele na direção de Bruno de Carvalho. Agora, o que me parece evidente é que se é uma contratação para a Liga de Clubes, eu acho que é da maior importância. Contratem pessoas para o planeamento estratégico, acima de tudo contratem pessoas para perceber porque é que temos uma liga, um calendário bizarro. Arranjem uma pessoa, nem é preciso um responsável de planeamento estratégico, só uma pessoa que seja capaz de olhar para um calendário, portanto com 12 meses no ano, e tentar desenhar um calendário competitivo que faça sentido para uma pessoa com um QI superior a 80. E se eles conseguirem fazer isso com a ajuda do Rui Queiro, eu e outros adeptos de futebol vamos ficar muitíssimo gratos. Portanto, eu conto com o Rui Queiro e com quem quer que seja contratado nos próximos tempos para pelo menos conseguir desenhar um calendário. Estamos de acordo. E se calhar ignorar que não só o calendário é uma coisa absolutamente bizarra. Aberrante mesmo. Como nós aqui semanalmente vimos para aqui semanalmente e às 22 horas muitas vezes estão a decorrer jogos no Bonfim e em sítios absolutamente... Mas em condições quase desumanas, com 300 pessoas lá nas bancadas. Quando supostamente iria acabar as jornadas de 4 dias. Freio dos diabos, jogos que não interessam ao menino Jesus, uma competitividade abaixo de zero. Sim, portanto, eu não sei exatamente quem é o Rui Queiro e o que é que ele vai fazer, mas eu desejo-lhe maior sucesso, porque é preciso fazer alguma coisa, seguramente. Sobre o calendário, eu partilho desta preocupação de ver um campeonato que termina, é que fica parado tanto nos últimos tempo, 3 meses volta a uma jornada. O campeonato teve parado 2 meses. Isso é ridículo. Eu digo isto não é enquanto benfiquista, é enquanto adepto de futebol. Mas uma pessoa quer ver futebol semanalmente e não consegue. Isto é uma coisa... Não há nenhum país assim. Já agora dizer uma coisa, complementar. Este quadro competitivo, inclusivamente, prejudica as equipas portuguesas das competições europeias, porque nós apanhamos com equipas lá fora com um ritmo competitivo muito diferente do nosso. Como se já não bastasse o atraso que as nossas equipas têm, ainda temos mais esta invenção. Posso? Podes. Obrigado. Anda, Paulo. Muito obrigado. Eu partilho desta preocupação em relação ao calendário. Sobre os jogos, o que acontece é diferente, porque ou há televisão ou não há dinheiro para jogarmos futebol, isso não tenham dúvida nenhuma. Mas ou há transmissões televisivas, de maneira a que seja possível rentabilizá-las, não é? Por isso tem que haver jogos à sexta, ou sábado, ou domingo, o que for, e a horas que são impróprias às vezes para ver futebol, no campo, mas não são para ver no coisa, ou temos um problema de facto para resolver. Sobre este senhor... Mais uma vez, é só fazer, a malta põe Google, põe o nome dele, vai à Liga e aparece as boas relações que mantém com o benfiquista Domingos Soares de Oliveira
e acrescento, e com os responsáveis do Futebol Clube Porto, é o que aqui está, portanto, só o Sporting é que verdadeiramente tem razões, e depois, eu admito que tenha sido alguém lá da estrutura do Benfica que disse que estava chateada com coisas, mas que não deve estar zangada com o Domingos Soares de Oliveira, qualquer coisa. Muito bem, estamos mesmo, só mesmo na reta final. Ainda falta o tweet do para falar sobre isto no outro dia, mas Paulo, é verdade que a televisão é uma fonte de receitas indispensável ao futebol português, mas queres saber o que é que também é indispensável? Pessoas nas bancadas. Também é uma coisa que dá a jeito ao espetáculo. E a distribuição da própria receita... É deprimente. E a distribuição da própria receita tem que ser repensada. Mas temos outra coisa. Há várias coisas aqui que têm que ser... Tu fazes um jogo, Vitória de Setúbal, Famalicão, às 6 da tarde de sábado, e em vez de 300 tens lá 400. É o que acontece, não é? Portanto, não é... Mas isso não é a única E forma. acabou o nosso tempo, Rodrigo. O teu tweet. Destacar. Acho que não é necessário lê-lo, eu posso explicá-lo muito rapidamente. Eu resolvi trazer aqui um tweet da World Surf League que congratula o nosso Frederico Moraes, não só por ter feito história ao ganhar uma prova do circuito de qualificação no Havaí, é a primeira vez que um português ganha uma prova no circuito de qualificação no Havaí. Frederico Moraes, que é a terceira prova do circuito de qualificação que ganha este ano, com esta vitória está em primeiro lugar desse mesmo circuito de qualificação, garantiu presença para o próximo ano de novo no circuito mundial da elite do surf, e a dificuldade é enorme. Estamos a falar de centenas de atletas que disputam 10 vagas para entrar no circuito mundial. Fez história num desporto que tem ajudado imenso Portugal em termos de promoção do nosso próprio país, até do ponto de vista de turismo. É um excelente atleta, tem uma mentalidade desportiva inacreditável e é um grande feito quando se fala tanto de Jorge Jesus, também trazemos aqui uma ressalva a um desporto que a mim me diz muito, mas que também tem feito muito por Portugal e que merece, obviamente, mais destaque. Go Kikas. E está feito esse sublinhado pelo feito de Frederico Moraes, o surfista português, que está a dar cartas e continua a dar cartas a nível internacional. E é assim que termina este dia seguinte, que está de regresso na próxima segunda-feira. Até lá.